E aí, galera, estamos de volta nessa live aqui hoje com o Dex e o Leitadas. Temos aqui nosso Dex, nossa Kurama, frio e calculista, o cérebro. Eu aqui, o detetive espiritual, e o Leitadas, o Riei, o baixinho, marrento e mal-humorado. E aí, senhores? É um absurdo, né? Esse cara fez um drama quando eu vim aqui sozinho, tu acabou tendo que convidar ele aqui também pra não fazer mais uma novela mexicana por não ter sido convidado. Não, cara, o problema foi porque eu não fui alertado antes, né? Eu achei isso uma trairagem, nem pra você me pedir autorização, fala, pô, cara, eu vou lá, pô, beleza, posso ir, tal. Pô, só chegou, foi, gravou, não falou nada, não me contou que Que morava bagulho na tóxico. Austrália. Olha que negócio tóxico. Agora tem que pedir autorização pra falar com alguém. Onde já se viu um negócio desse, cara? É, meu Deus, tem que pegar leve aqui as piadas internas, senão o pessoal não vai entender. O pior que eu ainda falei com o Leitadas depois, eu falei, ô cara, bora gravar, não sei o quê. Ele nem me respondeu, eu falei, pô, o bicho nem fala comigo no Twitter, velho. Porra, bicho, O cara tá com raiva de mim, velho. Estrelinha. eu tenho um Estrelinha problema total, isso seríssimo aí. que eu não consigo ver, não consigo acompanhar minhas DM, eu não vejo, cara. Eu raramente abro DM, não consigo ver. Ou eu vejo as minhas mentions, ou eu vejo a timeline, e se eu ver DM, eu não consigo ver nada, eu fico perdido. Então, eu desligo a notificação toda dessa porra. Não é por mal. Mas e aí, galera? A gente vai falar desse novo Brasil, né? A gente tá em junho. Estamos completando agora realmente um ano e meio de governo. Estamos quase que chegando dia 30, né? Início de julho. E acho que nós três aqui, nós temos um objetivo, assim, bem similar em comum. Acho que até coloquei assim o título do vídeo. Não conhecer outro mundo por querer. Que acho que a gente começou a conhecer, ver a política de uma forma diferente. Acho que não só a gente, como a maior parte dos brasileiros também já está olhando de uma forma diferente. Aquela imagem do milagreiro que o deputado federal ia nos salvar, ia nos ajudar, que os militares iriam nos ajudar, que Bolsonaro ia conseguir fazer tudo o que ele quisesse. A gente está percebendo que não vai ser bem assim. E a gente ainda tem, mesmo a gente acreditando nisso, a gente tem nossas diferenças, né, na forma. Eu sou um pouco mais brando, Leitadas é um pouco mais agitado, Dex é mais assim, paranoico. Mas eu acho do cidadão, né? A partir de agora, e aí? O que a gente vai fazer? Cidadão, os problemas que a gente tem, sei lá, o que a gente vem percebendo, por onde a gente poderia começar. Tem que partir do cidadão mesmo, porque se a gente for esperar do governo, o máximo que a gente ganha é um habeas corpus de 4 páginas do Mendonça. Eu acho uma coisa que tem que ficar, o pessoal tem que entender, ficar claro para todo mundo, é que, por exemplo, ano passado a gente teve confiança absoluta e restrita em tudo que estava sendo feito. Só que teve muita coisa que a gente percebeu, a gente tentou criticar e a gente não foi ouvido e depois deu merda. Então a gente pega 2019 e vê a Joyce o ano inteiro como líder do governo na Câmara. Sendo que em janeiro já tinha vazado mensagem de WhatsApp do grupo, caguetando que o Eduardo estava fazendo uma articulação para tentar conseguir ser líder da Câmara, né, Não, era pra de conseguir voto para deputados. outro cara. Isso, mano, é isso aí que estava sendo feito. Então já tinha algo muito estranho desde janeiro. E aí a Joyce a gente já estava tentando martelar que ela não era confiável desde o início. Aí o que o governo fez? Manteve ela até, sei lá, setembro, outubro, novembro, até que ficou insustentável. O Frota descarrilhou um pouquinho mais cedo, acho que foi lá por maio. Então tu vê O o Frota não Bibiano durou foi nem em 3, 4 março. meses. Fevereiro. E se a gente, e quando a gente criticava naquela época, tinha gente que ficava, não, mas tu tá dividindo a direita. Não, ele é aliado, temos que se fechar, temos que apoiar o cara, ele tá com a gente. Então Santos tem Cruz. coisas que tá na Santos Cruz também. Tem coisas que estão na cara que vai dar merda e vai ser pior lá na frente, como foi. Porque a Joyce e o Frota, esse tempo todo que ficaram dentro do governo, quando eles saíram, eles ganharam uma credibilidade maior ainda para poder acusar que tem gabinete de ódio, que tem pagamento para subir tag, que tem uma série de coisas, e quem está puxando esse bonde na CPI das fake news, que alimentou o inquérito das fake news, foi exatamente a Joyce e o Frota. Então eram Sim. problemas que, se tivessem sido cortados no início, se os desconfiados tivessem sido um pouco mais ouvidos, de repente poderia se evitar isso aí. Uma vitória que a gente teve ano passado, por reclamar, que a internet reclamou pra caramba, foi aquela Ilona Esbaó, como é que é o nome dela? Zabo. Zabor. Zabo. Essa aí,
Essa aí o Moro queria colocar, todo mundo chiou, ele teve que recuar, a contragosto. Mas foi graças Caramba, ao pessoal alertar. essa E aí é aí tem outra curioso, né, coisa aí. cara? Você parar pra pensar. Isso é curioso, você parar pra pensar, essa mulher, o Moro, com um mês de governo, já queria pedir demissão por causa dela e bateu mesmo o pé, depois que já revelou que ele bateu o pé mesmo firme e que queria ela de qualquer Sim. jeito. A gente na época achou que ele tinha, foda-se e tal, mas ele bateu o pé firme mesmo querendo a mulher. Isso aí, hoje em dia é uma coisa curiosa você pensar. Não, e você Sim. para olhar, isso daí é interessante, por quê? A gente fala assim, o reclamar às vezes, criticar, apontar o dedo, como o próprio Felipe Martins disse, que, exemplo, que ele fala que a gente não pode só fazer aquele aplauso sem nenhuma crítica, tudo tá bom, e a gente também não pode fazer crítica por crítica, sem nenhum sentido, só porque a gente não gosta e ficar ofendendo, que isso não vai levar a gente para lugar nenhum. Mas vejam como esse aplauso cego acabou se virando contra nós, porque muito do que está acontecendo agora, a maioria das pessoas já entendem que existe uma participação de Moro. E Bolsonaro, ele já pensou em demitir o Moro. Aquelas conversas que vinham tendo, de que tinha uma tensão entre o governo, hoje em dia a gente vê que é verdade, e hoje em dia a gente realmente sabe que tinha esse interesse. Que pelo menos desde do meio para o fim do ano passado já começou a ter esse desgaste. E o caso da Ilona Sabo foi o início disso daí. Mas pelo quê? Pelo motivo do povo tá apoiando o Moro, Moro herói, Moro herói, Moro herói. Bolsonaro às vezes ficava acuado. Pô, eu vou demitir Moro, e aí? Como é que vai ser a opinião pública? Aí o pessoal vai começar a se Sim. virar contra mim. Porque Moro saindo, fazendo tudo que ele fez, a mídia já apertou em cima. Que aí, se Moro realmente não tivesse feito o que ele tinha feito, ia ficar difícil. O pessoal ia começar a questionar o governo. E vocês viram que quando o Moro saiu no primeiro dia, ainda teve muita gente, influenciador grande, a própria Ana Paula mesmo do vôlei, que colocou hashtag Team Moro e por aí vai. Uhum. Você, tipo assim, para quem já vem acompanhando, tipo assim, só quem prestava atenção, com o mínimo de atenção crítica, quando o Moro foi no Roda Viva, no início no meio de janeiro, pô, ele já colocou, lavou as mãos para tudo. Tudo que era assim, para defender Bolsonaro, ele fazia uma defesa meia boca, e quando ele podia dar umas afinetadas, ele dava. E aí eu lembro que no dia ainda abriu o Twitter, a galera tava levantando hashtag Moro Herói. Eu falei, cara, eu não tô entendendo, eu tô maluco ou eu não tô entendendo mais o idioma português? Porque eu não tô vendo esse cara defender o governo. O que é que a galera tá esperando Uhum. aqui? Mas ele sempre foi assim, cara. Ele é morno. Você vê sempre, qualquer entrevista dele, sempre ele parece que ele fala e não fala nada. Ele não é. Ele não é um cara, sei Não, lá, mas ele tá sempre ele é um cara escorregadio. não, ele era assim, O hoje ele máximo que tá ele. bem explícito. Não, hoje ele tá bem explícito. Depois que Não, ele agora saiu ele do tá militando, governo, ele agora ele consegue. tá fazendo política, é diferente. Exato. Então a gente vê exatamente, a gente tinha essa impressão de que, ah, não, o cara é mais contido, é na dele. E, porra, quase ninguém enxergou que o Moro tava fazendo essa picaretagem ao longo do ano passado, né? A gente passou muito a mão na cabeça e realmente a gente tinha uma boa imagem. É um erro que eu considero desculpável, porque, porra, deve ter sido uma porcentagem muito pequena de pessoas que perceberam que ele ia fazer o que fez. Só que tu vê Não, como a gente. Hum. não fale, continue. Aí tu vê como a gente afagar tanto ele ao longo do ano passado acabou deixando o Bolsonaro numa situação ruim, porque acabou, porra, o cara é um medalhão, tem um baita peso aqui, e eu tenho que tomar cuidado com o que eu for fazer com ele, né? Então a gente acabou botando ele contra a parede e não pôde agir direito, com a liberdade que ele poderia ter tido ao longo dessas rusgas que ele teve com o Moro. E se tu para perceber e olhar lá atrás, essa questão de ser contido sempre teve um duplo sentido. Por exemplo, o Antagonistas, quando vivia falando que ele estava sendo fritado pelo Bolsonaro, sendo que ele não estava, a gente nunca percebeu, porra, por que o Moro não desmente esses caras? Por que o Moro não Sim, é contundente? não é E porque ele é tava lá, tava na contido, nossa cara. Tava na jeito nossa dele. cara, a gente fala, ah, é o jeito Pô, a dele, é Vaza contido, Jato deixa tava assim. na nossa cara. A Vaza Jato. E você vê, por Sim, exemplo, eu que fiz vídeo aqui, quando eu falei daquela questão dos tablets, teve gente que falou, não fale de Moro, é o jeito de Moro, o Moro sim, está contido. Eu falei, cara, como é que vocês não estão chegando... Tipo assim, ali o tablet, aquela questão dos tablets, de comprar o foi a tablet, primeira derrapada. cara, ali foi muito absurdo. Ainda teve, foi Foi. tão coisa que Carlos Bolsonaro, que nunca até então tinha falado nada assim realmente contundente contra Moro, o cara deu uma alfinetada que, rapaz, só não viu quem não quis. Eu trouxe no vídeo e tudo, a pessoa falou, calma, gente, calma, não sei o quê, vocês estão dividindo a direita. E, pelo menos comigo, foi essa última, eu acho que agora não tem mais. Agora,
A forma como eu olho para todas as pessoas, todas as nomeações vai ser diferente. Porque Caio Coppola, que muita gente também celebrava, Caio Coppola, a primeira vez que eu fiz o vídeo de Caio Coppola, muita gente chegou até mim, mesmo eu, no meu vídeo, mostrando de onde eu tirei a fonte. Falei, galera, eu tô tirando a fonte aqui desse cara aqui, que já fez a thread, que já tava rolando desde o ano passado, mas o pessoal achou que era a maior novidade do mundo, sendo que a esquerda já sabia. Sim. Henri Bugalho já tinha vídeo falando do Caio Coppola. E a gente aqui, Sim. meu Deus, que descoberta. Galera, tem mais de 5 meses. Depois foi a questão do Glenn. Pelo simples fato da gente não gostar do Glenn, a gente não... Eu não li nada da Vaza Jato. Eu não vou mentir, eu não parei para olhar aquilo ali. Eu não parei para dar aqueles prints para ver o que tinha ali contido. Só vim para ler depois do caso Moro. E aí você vê até agora as últimas ações do Aras. A Ara pediu vários dados, aí no dia 13 de maio, entre eles coisas relacionadas a Mossack Fonseca. Quando você vê essa questão da Mossack Fonseca, já estava nos vazamentos do Glenn e do... Era do Glenn que mostrou que na verdade era entre o Deltan e o Diego Mainardi, Deltan pedindo para segurar, não divulga, aguenta com essas informações aí, coisas relacionadas ao Tacla Duran, que é um cara que falou aí que o advogado aí, que já foi sócio da mulher de Moro, que ele pediu lá um dinheiro e tudo, e aí tinha coisas também na Vaza Jato relacionadas ao Tacla Duran, coisas relacionadas ao PSDB, mas a gente, não, Sérgio Moro, vamos apagar as mensagens. Por quê? Porque era aquela coisa, não, Moro, herói, colocou Lula na cadeia, Glenn é o cara de esquerda, não vamos ouvir o cara de esquerda. Sendo que em momento nenhum, Moro não chegou nem a falar, não, as mensagens são falsas. A história dele, não, eu não lembro, pode ser que seja verdade, pode ser que não seja, mas em momento nenhum ele falou, não, isso aqui é falso, vou começar a processar o Glenn. Mas para falar a verdade, não tinha nada, a gente também não pode prestar muita atenção, porque não tinha nada assim de escandaloso, vamos dizer assim, algo que você vê, algo gritantemente escandaloso. Quando você para ver depois de muito tempo, você vê que tem uma pista aqui, outra ali, como eles utilizavam a Lava Jato por fins políticos e tal, mas não tinha algo assim escandalosamente, assim, que chamasse a atenção de todo mundo. Você tem que juntar com outros pedaços. Se você junta com outras informações, você começa a ver que, não, realmente, tá muito estranho. Tá muito estranho. Você começa a juntar algumas coisas, você começa a ver que tinha um uso meio político ali do que a gente chama do... É chamado, né, de parte dos procuradores, né? Exato. Você vê que, por exemplo, a questão que já envolve aí a questão da relação entre Moro e a PF, e até a questão que a gente está vendo, né, da polícia agora com Alexandre de Moraes, o Igor Romário, que é o delegado que está vendo todos esses inquéritos, sabe? Você vê, cara, isso tudo aí já vinha... uma instrumentalização da PF. Exato. Essa questão que tu levantou aí dos tablets, acho que foi lá por março, início de abril. Foi a primeira vez que eu comecei a ver o pessoal no Twitter reclamando dele. E não foi unanimidade, que ainda tinha gente passando a mão na cabeça, falando, deixa pra lá. Pior que eu já tinha reclamado dele uma semana antes que eu falei esse negócio o pessoal, tinha gente que reclamou mais do tablet e tinha gente questionando, o cara tá muito quieto nessa, né? Ele podia dar uma martelada nos governadores. Exato, ministro da Justiça falando porra nenhuma. E mesmo assim, os poucos que se levantaram, muita gente, obviamente, tava lá falando, tá doido, tá atacando o Moro, a Moro é inatacável, respeita, não sei o que lá. É engraçado, e aí tu percebe Aí tu percebe como esse tipo de comportamento acaba sendo muito mais nocivo, porque a gente acaba sendo muito do corno mesmo, né? A gente vai lá e não quer enxergar a parada ali. Porra, se tem gente reclamando, o que tu faz? Eita, cara, tá estranho mesmo, né? Vou dar uma olhada aqui. O Moro não tá falando nada, o Moro tá mandando tablet pra preso. Vou prestar mais atenção na conduta dele. Aí depois a gente viu, um mês depois daquela reunião, que ela veio a nós, ela era de um mês antes. Tava lá o Bolsonaro cobrando atitude, cobrando defesa das pessoas que estavam sendo presas, cobrando todo esse tipo de coisa, e o Moro lá que nem um moleque cagado. Então mudou completamente a nossa imagem ali quando o Moro saiu, e depois que ele saiu, que o plano dele era desmontar o governo só com a saída. Ele viu que a popularidade dele não conseguiu, que o Bolsonaro conseguiu peitar e segurou bem essa implosão, e aí depois qual foi o plano? Partir para sabotagem jurídica, que é o que ele está fazendo agora, e a gente tendo essa consciência do que ele está fazendo, a gente consegue enxergar as peças e constatar o que está acontecendo. Porque imagina se a gente achasse, e a gente visse, por exemplo, essa notícia da equipe da Lava Jato pedindo demissão da PGR,
essa notícia que saiu essa semana. O que a gente ia achar? Eita porra, o Bolsonaro negociou com o Centrão e tá desmontando a Lava Jato. Ia ser essa narrativa que os caras iam colocar. Agora, como a gente tá um pouco mais afiado e observando as peças, a gente percebe que o lavajatismo não existe, ele virou uma ideologia, uma estrutura dentro do governo, do Estado, que está tentando alcançar fins políticos. Ministério Público, Polícia Federal, Receita Federal. Não é que ele virou, ele sempre foi isso, desde o início. Não, eu acho que no início eles tinham a intenção de realmente desmontar o esquema do PT, e até aí eles foram bem, mas depois disso, tu vê que perde um pouco o propósito. Tanto é que hoje eu não sei, tá na fase 80 da Lava Jato, tá na fase 90, e o que foi a Lava Jato? A Lava Jato foi investigar o esquema do PP, PT e PMDB, ponto. Já tá todo mundo denunciado, já tá todo mundo, que tem alguns processos que estão parados no STF, né, de deputados daquela época, mas já resolveu o que tem que resolver. O que se usou depois disso, acho que de 2017 para cá, é só caroneira, só surfista em cima do nome Lava Jato. Já era para ter virado outras operações, entendeu? Mas já então, quando o cara usa o termo lava-jatismo... Desde antes de 2018 já estava... Gilmar Mendes, aqueles próprios vídeos lá, já tá falando da questão, parte dos procuradores, os 2,2 bi de Deltan, montar aqui, vamos emplacar 5 senadores. E você vê, os caras nunca investigaram Álvaro Dias, os caras nunca investigaram ninguém do PSDB. E o pior... teve gente do PSDB, o Aécio não foi nessa porra quando o Gilmar e o Renato Azevedo ficaram doidos, que eles eram a favor da Lava Jato. Quando pegaram o Aécio, eles ficaram doidos. Mas eu não sei se foi só o Aécio, né? Mas só deram que quem pegou... Não teve nada. É que teve uma confusão. Na época do Temer, desmontou, muita coisa desandou ali, né? O Janot tava doido atrás do Gilmar. Foi ele que pegou aquela delação com o Joesley, aquela gravação. Aí, não lembro quem fez o grampo do Aécio com o Gilmar e ferrou os dois. Então tem muita briga interna de bastidor que a gente não consegue enxergar exatamente o que aconteceu, principalmente no período Temer. Mas assim, a minha visão é qual? A Lava Jato começou com boa intenção, aí se aproveitou do prestígio, a mosquinha da fama ali foi nos caras, eles quiseram alçar voos muito maiores, e já faz aí pelo menos uns 3 ou 4 anos que eles estão puramente se aproveitando dessa popularidade para conseguir a manutenção e o avanço desse projeto de poder. E com a gente enxergando isso, a gente consegue ver uma notícia dessas de que o Mendonça demitiu a delegada que era subordinada ao Moro e achar uma notícia boa. Não é uma notícia ruim, é uma notícia boa que está sendo desarticulada essa estrutura, essa gangue do Sérgio Moro que ele montou ali dentro de toda essa estrutura. Então, só conseguindo realmente enxergar isso, a gente não vai cair em narrativa da oposição e não vai conseguir comemorar, porque é bom sinal isso que essas peças que estão se movendo. O Aras pedir o desengavetamento da denúncia do Tecla Duran. Essa porra eu nunca li de Tecla Duran quando surgiu isso há anos atrás. A gente ignorou totalmente. Pois é. E tava na nossa cara. E essa daí, olha só, a própria Interpol declarou suspeição de Moro, da forma que agiu. E o procurador que afirma isso fez lá um artigo explicando toda a situação. Carlos Trey, lá do Rio Grande do Sul, ele diz uma lógica básica que ele explica. Como é o esquema de delação? Você tem que provar que o que você está falando tem sentido, senão não vai servir de nada. E aí você vai ser denunciado por denunciação caluniosa. Então, uma delação só tem 2 opções. Ou que você falou vai ser útil e você vai receber um benefício, ou então você vai ser agora investigado pelas afirmações que você fez. O caso de Tecla Duran, ele não está sendo processado por denunciação caluniosa e ele também não recebeu nenhum benefício. O caso dele foi arquivado. Foi arquivado. Como assim arquivado? Não existe isso. Não existe. Sim. Tem que acontecer um dos dois. Ou ele vai receber um benefício, ou ele vai ser processado. Ser arquivado não pode. Não existe ser arquivado uma vez que você deu uma delação. Mas na cabeça do Moro, do Deltan e do Carlos Lima, isso aqui é uma perseguição, porque Moro saiu do ministério, blá, 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 o governo Bolsonaro nos perseguindo. Para mim, aí no fim, aquela questão... Eu acho engraçado, os caras... Para mim, no fim, só o Padilha caiu pra cima de novo. Pô, tu tá cortando pra mim? Vai tomar no cu. Eu falei só que eu acho que o Padilha caiu pra cima de novo. Sabe o Padilha, que fez Tropa de Elite? Ele fez aquela série do Netflix, O Mecanismo, que mostrava que Moro era
um cara assim bem petulante, arrogante, que se achava, e realmente hoje a gente está vendo quem é Moro. E essa doideira aí que foi a equipe da Lava Jato pedir demissão coletiva porque o Aras pediu acesso a documentos da PGR. Que doideira é essa? Como assim? O procurador máximo da República não pode ter acesso a documentos de uma investigação? Os caras são totalmente insubordinados. O Moro não passava informação de nada para nenhum superior, os procuradores também não. O Moro levou toda a equipe da Lava Jato, toda Curitiba, para dentro do Ministério da Segurança Pública. Então tu vê que tem algo realmente muito esquisito, que eles escondem demais, eles são insubordinados demais. Tem algo muito pouco transparente nisso aí, né? Em toda essa conduta deles, né? Sim, exatamente. Exatamente. É justamente a galera que está à disposição do Alexandre de Moraes, né? O Igor Romário, toda a equipe que o Alexandre de Moraes está usando. É esse pessoal mesmo. Não é o mesmo pessoal da Lava Jato, né? Exatamente. Exatamente. E o Alexandre de Moraes faz questão de que o delegado seja o Igor Romário, que é o cara que trabalhava com o Moro, que é toda a galera que fez aquela reunião com ele de depoimento, entre aspas, né, de 8 horas, que acabou não dando em porra nenhuma. O Moro também não sofreu nenhuma represália pelas acusações que ele fez. Então é toda a equipe, desde a Lava Jato. Isso não é normal, cara. Isso não é normal. Um cara levar a equipe dele para dentro do Ministério de Segurança Pública, ele sai do governo e essa mesma equipe é a que o Alexandre de Moraes faz questão de manter. É um negócio surreal. Isso não existe, porque tu tem que ter impessoalidade na investigação, no serviço público. Tu pode ter algumas pessoas que são da tua confiança, mas o ministro do STF não vai escolher. Quem vai designar é o diretor-geral da Polícia Federal. Então, e aí, essa semana aí, já pegando esse gancho aí, a gente já tá falando de ministro, você vê esse novo ministro da Educação. Bicho, Bolsonaro colocou lá o Twitter dele, bonitinho, ele com o ministro. Eu fiz só uma pergunta. E aí, galera, o nome é bom? Rapaz, veio gente reclamar, ou então falar assim, presidente falou, tá falado. Ou então a galera veio reclamar. Eu falei, rapaz, não é possível. Não é possível isso. Ela não aprendeu, cara. Não pode mais questionar. Aí eu fui atrás pra ver, todo mundo ligado a Lehmann tá elogiando o cara. Tabata Amaral, Felipe Rigoni, Thiago Mitraldi, Priscila Cruz, que é do Todos pela Educação. O cara todos fazendo liberalzão, elogio, assim. O cara fazendo elogio a Cecília Mota, que ela é ligada ao PSDB, e ela é ligado também a essas agendas mais globalistas, a gente pode falar assim. Também ela é realmente ligada, tem até um projeto que é parceria do Lehmann, que ela apoia. E o cara falando que é uma pessoa boa de conversar e por aí vai. E primeiro ele fala que ele não tem capacidade de ter essa discussão ideológica, e depois ele faz esse elogio. Ele realmente confirma que ele não tem capacidade ideológica nenhuma. E, cara, educação, se ele só focar na técnica, o professor militante vai adorar. Vai adorar. E falou que é a favor de cota também. Cota racial. Sim. Tu vê que curioso, quando o cara fala que ele não tem condições de fazer um debate ideológico, ele já tá por dentro, ele já tá com o pé pendendo para um lado e nem percebeu. Porque ele vai lá, ele é a favor das cotas, daqui a pouco ele é a favor de alguma outra pauta progressista de esquerda, e ele nem percebe, porque ele não sabe qual é o jogo. Mas é verdade, eu acho que ele já entrou com esse objetivo, ele já entrou. Já botaram os milicos, já botaram lá, fala que é técnico, não entra em nenhuma. Mas ele é mesmo, né, cara? E tal. Ele é. Mas eu acho que ainda teve um briefing maior ainda, eu acho, primeiramente. Não, podem ter ressaltado, a gente não quer polêmica, mas o cara já é aquilo ali. Com certeza. Eu acho que ele todo bom milico. Pode até ser bom um cara desse, mas a grande questão pra mim Sim. Galera, a gente não pode questionar se o cara é bom? A gente não pode ir atrás, buscar informações? Porque eu tô perguntando, teve gente que falou, você nasceu de 7 meses. Aí outra, você tá indo pelo caminho errado, você tá maluco. Aí outro cara falou, mas Olavo também errou, Olavo falou não sei o quê. Eu falei, cara, o que tem a ver? Eu tô perguntando se o cara é bom, se tu já tá me falando que Olavo também errou. A gente tá vigilância. A gente, como eleitor, como militante, como analista, a gente tem que ter um senso crítico. Né? Não adianta só confiar. Oi. Você lembra quando a gente lá no início começou a tomar pancada porque a gente criticou o MBL? É assim mesmo. Era assim a mesma coisa. Não, mas porra, a nossa carreira foi toda MBL? Essa. A gente foi o primeiro. Era proibido você.
era proibido. Alô? Tá falando? Acho que deu um corte no microfone dele. Tá, então, continuando aí o assunto, ano passado era proibido falar do MBL no início. Quando o Danilo brigou, inicialmente ele usou a gente de boi de piranha, e muita gente ficou, pô, vocês estão afastando nossos aliados, não sei o quê. Aí depois o cara foi lá e tirou a máscara de vez. Nando Moura, toda essa galera que começa assim, a gente estava sempre lá como os primeiros a criticar, inclusive o Moro. Então, Exato. nessa questão do novo ministro de educação, o que a gente tem que aprender a ter? Senso crítico. A gente não pode confiar 100% porque tem coisas que pode passar batido pro pessoal lá de cima. Porque eles não fazem uma investigação correta do cara. Quer um outro exemplo aí que já passou e a gente viu que foi um desastre? O Mandetta na saúde. Ele Nossa, passou meu todo Deus do céu. 2019 ele passou todo 2019 sem ser criticado. A gente falava, pô, tá estranho esse cara aí, porque todo mundo, tudo que é ministro tá sendo atacado, menos esse cara, que porra é essa? E ele não faz nada? O que aconteceu em 2019 que ninguém falou mal da saúde? E o cara passou todo 2019 tranquilinho. Chegou na situação que ele ia ser essencial, que a porra. O que aconteceu? O cara começou, primeiro se mostrou alinhado, depois parou de se mostrar alinhado, depois se mostrou de novo, depois ficou rebelde de novo, até que acabou tendo que ser demitido. Aí o Bolsonaro vai lá e coloca quem? Coloca o Taish. O Taish, a gente, tá, vamos esperar, vamos ver o que acontece, mas já tinham cavado lá que ele botou um artigo há pouco tempo contra o alinhamento do Bolsonaro em relação à epidemia. Eu não lembro exatamente qual que era. Mas aí ele era a favor dos lockdowns. Eu ia dar Isso. o Tite como exemplo. O Tite, eu acho que foi o melhor exemplo de como a militância agiu. Não vou falar assim de nome. Porque, veja, as pessoas realmente, com o Tite, todo mundo ficou em cima, desde o início. Porque o pessoal ficou em cima, começou a ter cobrança todos os dias. Alguma hora rolava aquelas goleiradas. Cara, eu cobrei ele com uma semana. Uma semana eu já falei, por que esse cara já tem uma semana e não fez nada sobre a cloroquina? Ele não entrou pra isso? Exato, sim. Exato. E aí ficou aí a questão do Tite. Você vê, o cara não aguentou e ele pediu para sair. E saiu numa boa, no final das contas. Saiu numa boa, pediu para sair, ó, eu vou sair. Porque a gente estava nessa de fiscalizar o tempo todo. E teve pressão nossa. Só que aí chegou ele ficou depois de um mês, acho que ele ficou, não lembro exatamente. Muita pressão nossa ali. O pessoal levantou hashtag, o cacete, reclamou das entrevistas. E até que o cara foi lá, caiu fora. Saiu até um honroso, não saiu que nem o Mandetta dando cutucadinha. Exato. Que aí tu vê que já era inimigo infiltrado ali. Já Exato. O Taish não, foi só uma escolha ruim. Que é o que eu imagino que talvez esteja sendo o Ducatelli, né? Eu acho que é um cara que colocaram lá, ele não faz a menor ideia do que ele vai enfrentar, ele vai ser triturado. Já começaram, pegaram aí um currículo dele uma graduação dele que não é correta, uma diplomação. Mestrado dele cheio de Os caras vão triturar. Vai ter o liberal isentão gostando. Ah, não, é um cara técnico, ele não é um radical. E a esquerdalha vai triturar o cara, vai achar tudo que é podre para chantagear, para colocar, para manchar. E aí vai ver se o cara vai ter pulso firme ou não. Agora, na saúde, foi todo esse desastre e no final ficou quem? O Panuzello lá, que é milico. Panuzello, a filha tem A filha tem 12 anos e ele acha gracinha que ela é esquerdista. O cara não consegue controlar nem a filha adolescente. Tu imagina ele controlando o Ministério da Saúde lotado de esquerdista, lotado. E sinceramente não fez porra nenhuma. É a mesma equipe do Mandetta, viu? O Bolsonaro quase me matou de raiva que ele tava elogiando. O Pazuello tá lá com a equipe dele, sensacional. É a mesma equipe do Mandetta, não demitiu ninguém, Taish demitiu ninguém, é a mesma equipe. E você acha que entende alguma coisa de saúde? Não. Quem brifa ele, os mesmos cara que era do Mandetta lá, então não mudou nada, porra nenhuma. Aí a gente consegue apontar e falar, não, o governo tá indo muito bem na questão do corona. Não é aquela coisa horrorosa que nem não é aquela coisa horrorosa que os caras pintam de que, não, a culpa da epidemia é do Bolsonaro. Não é, isso é malícia intelectual, isso é desonestidade. Não é a culpa dele porque ele teve várias limitações impostas pelo STF. Mas no que podia ter sido feito, cara, o Bolsonaro tá desde março falando de cloroquina. Como é que entra ministro da Saúde, sai ministro da Saúde, o negócio levou 2, 3 meses até ser implantado um protocolo de cloroquina e ainda por cima não ter cloroquina nas cidades. O exército produzindo e ainda não tem cloroquina nas cidades. Quem o Bolsonaro delegou para fazer isso não está conseguindo entregar, não está conseguindo fazer a coisa andar. Nessa parte, liberou verba,
Não teve decisão sobre os lockdowns, mas sobre a cloroquina, o ministro da Saúde conversar com todos os governadores e tentar fazer uma política mais generalizada nessa questão, não conseguiu, tomou uma surra. E a mídia agora vai fazer o quê? Vai empurrar em cima do Bolsonaro. E aí tu pega o cidadão comum, Mas até essa ele dissuadir merece, o culpa cara. dele. Não, ele é o responsável pelos 50 mil mortes, né, cara? Isso aí foi cada política estadual foi de algum jeito, só que ele não conseguiu se comunicar e fazer essa parte da cloroquina que ele podia ter matado no peito, porque botou gente ruim lá. O Mandetta, o Taishi, e agora o general Pamonha aí, que a filha é fã da Jandira, e ele fala rindo. Mas Então, aí, pelo que a gente tava no falando momento, antes de começar, por que ele tá colocando só general? Qual o problema que tá acontecendo e o cara não consegue colocar um nome que fala assim, não, só um civil comum? quer falar, Leitadas? Falei. Leitadas. Acho que caiu pra ele. Pô, mas é um... Deve ter dado uma travada. É a internet, pô, lá do Rio. Não funciona direito. Aí, ó. Ih, Tô caiu falando, mesmo. caiu mesmo. Mas você vê, cara, aí tipo assim, Bolsonaro tá. O que eu enxergo dele? Te responder então, o que eu enxergo dele? Eu acho que ele mandou aqueles acabou porra, ele foi bem pressionado em relação à base de militância ali virtual, e ele queria agir de algum jeito. Ele não ia mandar aqueles acabou porra e aqueles discursos inflamados da boca para fora. Ele é um cara de fazer isso. Só que ele não teve uma retaguarda por trás, entendeu? Eu acho que ele acabou tendo, ele viu que estava vindo muitos ataques desse lavajatismo do Alexandre de Moraes e da imprensa, e ressuscitaram o Queiroz e vão ressuscitar mais coisas, vão seguir atacando. Ele acabou tendo que se escorar nos milicos, que chegaram a falar, não se envolve mais em polêmica, deixa esses caras aí que o STF está investigando, deixa eles de lado, e fica sem se envolver com polêmica. E aí deve ter sido mais ou menos essas as condições, e ele tá tentando seguir a risca, entendeu? Eu acho que é E por ele aí. se vê numa situação de encurralado, e ele acabou tendo que botar uns caras não ideológicos para justificar que ele tá tentando trabalhar e não estão deixando. Eu acho que o É uma problema aí estratégia que é ruim. resume a questão tipo do Abraham. Você vê que o Abraham saiu, Exato. CNN, eles adoram a CNN, mas eles não foram na CNN falar do Abraham, ficam calados. Já se for um general milico lá na saúde, aí Heleno, não, olha, vejam só, aí vai lá o Ramos. Então aí o pessoal, nessa hora, os milicos se ajudam. Então acho que o Bolsonaro tá assim, ó. Só o Mourão ainda foi para falar mal do Abraham lá na entrevista Pois dele, é. falar que ele estava queimado, não sei o quê. Pois é. Então, o Bolsonaro ele tá no local, que beleza, a gente tem nosso apoio. Só que é um apoio meio maluco, o apoio da militância. A galera às vezes vai bater palma pra tudo, aí Bolsonaro fica naquela E politicamente falando, a gente não tem essa força ainda tão a gente realmente, na verdade, a gente não sabe qual é a nossa força. A gente tá tentando descobrir ainda qual é. Sim. Mas uma coisa é certa, que ele tem a força dos militares, boa ou ruim, é uma força lá dentro que vem agindo. Tem o pessoal que já tá dentro de Brasília, aí rola a questão da maçonaria e por aí vai. Tem aquela força que é a força da esquerda e do centrão. Então o Bolsonaro, eu acho que ele tá sendo assim, pô, se é só esses caras que vão me ajudar, imagina se eu colocar outro tight, se eu colocar outra pessoa desse negócio, ninguém vai querer me apoiar, eu vou ficar apanhando de todos os lados, o povo vai reclamar, o povo não vai conseguir resolver as coisas, se o povo for se manifestar na rua, o STF vai falar que é manifestação antidemocrática, vai querer perseguir o povo, aí depois vai lá, faz alguma coisa, aí vão falar que eu não tô defendendo o povo, sendo que eu... Cara, o Bolsonaro não vai botar assim um exército no meio da rua amanhã e falar, ó, galera, exército tá aí, a gente vai resolver tudo, por aí vai. Velho, não é assim. Ah, mas tá na Constituição. Cara, isso não vai acontecer. Não vai acontecer nunca. Tem que parar com essa ideia ridícula de 142, de fechar STF, de prender 11 ministros. Não vai acontecer isso. De vir avião americano, essas porra toda. Quem tá falando isso, quem tá falando que tem um plano, que tá tudo conforme um plano, tá te enganando. Não tá. É nítido quando tu vê num discurso. Quando tu vê num discurso que o Bolsonaro fala uma coisa, fala um acabou porra, e depois ele tá mais moderado, tu vê que teve uma mudança de postura em algo em bastidor tá acontecendo que a gente não enxerga, a gente vai pegando só as pistas. Então, conforme tu falou, ele tá tendo que se escorar nos milicos, né? A questão é até que ponto os milicos vão manter ele assim, e até que ponto ele vai conseguir
um contra-ataque para não precisar ficar tanto na mão deles, entendeu? Então, esse Ducatelli, por exemplo, uma coisa que a gente tem que entender, que as pessoas já entenderam muito bem o liberal, né? No ano passado era difícil bater em liberal. Hoje todo mundo entende que o liberal é o cara que tá longe dos extremos, ele tá no centro, ele é prudente, sofisticado, ele não gosta nem de comunista, nem de conservador, ele tá naquela questão de libera tudo, tá tudo bem, não tem ideologia. O milico é a mesma coisa, ou pior, entendeu? Porque eles ainda têm acesso às armas e eles ainda se sentem um pouco mais poderosos do que os liberais. Então tem que se entender que sempre que se vê milico, a maioria é ruim, é muito ruim, porque eles não sabem enfrentar o que eles estão enfrentando. Sim. Então esse é o problema, se encher de milico e daqui a uns 6 meses os caras tomarem um monte de olé dos esquerdistas que estão dentro do Ministério da Saúde, que estão dentro do Ministério da Educação, e essa sabotagem não deixar o negócio andar, entendeu? Então, tu vê um milico sendo nomeado, liga o alerta, fica de olho, porque ele não vai ter condições de enfrentar o que está sendo enfrentado. E aparentemente essa ala quer que o Bolsonaro fique quieto, se comporte e apanhe quieto. A questão é apanhar até chegar o momento em que ele vai poder reagir, ou é apanhar o suficiente para se queimar e eles darem uma rasteira no Bolsonaro e emplacar o Mourão? Porque o Mourão tentou fazer isso ano passado. Quem garante que não vai tentar fazer isso esse ano? Sim. Então, é ligar o alerta para ficar em cima disso aí. Milico tem que ter o nosso desprezo e não nossos pompons. O único que merece apoio é o Bolsonaro. Porque a questão é desesperadora porque se o cara que tá lá, o único que tinha culhão para fazer alguma coisa e enfrentar alguma coisa é ele, se ele tá lá e a gente tá vendo que ele tá tendo dificuldade, pode ter certeza, não tem mais ninguém que vai poder fazer algo parecido com o que ele tá fazendo. Ninguém. Sim. Não vai Esse ter cara, ele tem nem uma Moro, devoção. nem Amoedo. Ninguém. Ele tem uma devoção Talvez Ciro absoluta das Gomes. pessoas. Ele Mas tem pro uma mal. devoção. Não, o Ciro Gomes não. Exato, Pro é mal. pra pior. O Bolsonaro ele tem uma devoção absoluta de muita gente ainda. Ele pode cometer vários erros técnicos ou de nomeação que o pessoal vai continuar fiel seguindo. Só que o nosso receio é que ele caia no Arapuca, pela inércia dos militares, e acabe não conseguindo se defender de alguma pancada forte que está vindo dessa teia que a melicada pode acabar envolvendo ele. Pois é. Mas aí agora que entra o nosso papel. Questão dos militantes e da base aliada. Bicho, você vê, ó, quais são os deputados e senadores que mais causam problema? São, em geral, os novinhos. Olha, sei lá, Rodrigo Maia. Quantos anos o Rodrigo Maia tem? Pega lá aquele, sei lá, qualquer outro mais coroa aí, aquela galera que é mais do interior, que tem aquele voto já garantido, do pessoal mais do interior de qualquer estado. Aqueles caras mais coroa, o pessoal mesmo tá me falando que um dos senadores que pediu para suspender a votação da PL, a 2630 da fake news, sabe qual foi o motivo que ele pediu para suspender? Chutem aí. Chuta aí uma coisa e fala, rapaz, não acredito. Perdeu o voo. Não. Ele recebeu 190 e-mails. 190 e-mails. Por causa de 190 e-mails, o cara pediu para suspender. Cara, o que são 190 e-mails? É muito pouco. Cara, eu mando 190 a gente manda 10 mil para uma hora. A gente, num tweet que faz, recebe 300 comentários. Imagina. Exato. Uma pessoa Exato. Eu recebi já no meu e-mail, um inscrito do canal me mandou e-mail. Naquela época do placar fora Dória que tava tendo, eu vinha falando direto. Galera, pressiona o pessoal, independente de que lado seja. Ele me mandou e-mail de um dos deputados, que ele ficou mandando e-mail, o deputado respondeu, falou, eu não vou demonstrar minha participação em público, porque eu tenho medo de retaliação. Aquela conversa, o cara quer sair de bonitinho, mas ele falou, mas caso a votação do impeachment seja colocado em pauta, eu votarei sim. O cara conseguiu pressionar o deputado com 3, 4 e-mails, junto com a outra galera também. E ali os votos que foram mudando foi do pessoal que estava mandando e-mail. Eu aqui até no canal já falei para ela, falei, galera, tem que mandar e-mail. Se puder, o melhor de todos é ligar. Você pega o telefone e ligar, bicho, quem trabalha com vendas ou qualquer coisa do gênero sabe. Você falar não por mensagem, você não precisa nem falar não, você ignora. Aquela mensagem te oferecendo uma promoção. Agora, quando é cara a cara, bicho, o cara quer te vender, sei lá, um terreno no céu, tu fala assim, cara,
Para dizer ou não, tem gente que tem dificuldade. Pega o telefone e liga pro gabinete de Alcolumbre, fala: Alcolumbre, eu sou morador aqui do Amapá, faz um sotaque diferente. Pô, eu acho que isso aqui vai dar errado. Não sei o quê. Eu conheço seu pai, conheço sua mãe. Vê se você não descobre o nome de algum. Na época da Fora Gilmar, muita gente ligou, eu lembro. Muita gente ligou pro gabinete dele. Exato, ligar. Eu falei, galera, vocês viram Sakamoto e Felipe Neto. Fala assim, cara, essa PL 2630 agora com esse novo texto do Ângelo Coronel, isso vai dar ruim, inclusive, pra gente. Eu falei, galera, vai lá no perfil de, sei lá, Gleisi Hoffmann, fala: Gleisi, isso é um atentado ao Estado Democrático de Direito. Nós que lutamos tanto para ver Lula livre, eu tenho medo dessa nova PL ser usada contra nós mais uma vez e Lula ser preso. Por favor, Gleisi. Tem esquerdista que tá pensando isso. Não é mentira. Hashtag Mas pô, se o Bolsonaro mesmo quiser usar essa porra desse negócio e passar essa lei de fake news contra os petistas, ele vai usar, porque os petistas também são tudo ratos no Twitter. Tem blog esquerdista que tá realmente falando assim, comemorei no início essas prisões aí dos bolsonaristas, mas a gente tem que ligar o alerta, porque a gente pode incorrer nas mesmas coisas e pode acabar usando contra nós. Exato. Então a coisa chegou num nível que até o outro lado tá enxergando isso. E o nosso sonho da tecnocracia é esse, acabar com esses dois lados, né? E o nosso papel não é só sacudir pompom. A gente passou todo 2019 destruindo várias narrativas dos caras, fazendo muita coisa que poderia ter sido um pouco mais facilitada por uma atuação melhor dos deputados, ou de secretaria de comunicação, o que é que seja. Agora, o nosso papel principal é fazer ponto de pressão e ligar o alerta. Foi o que a gente fez com a Ilona Zabor, lá no passado, que a gente conseguiu vetar ela, e é quando a gente começou a marretar o Teixe, que foi uma porcaria. Então, esse é o ponto de pressão que a gente tem que fazer. Seja em deputado, e vários deputados tomaram esse puxão de orelha e já melhoraram, outros não, então tu vai vendo com quem tu consegue contar, e fazer essa campanha, impeachment do Alexandre, mostrar para os caras que eles têm apoio popular para fazer isso. Porque esse é o nosso papel. Se eles tivessem abraçado Fora Gilmar no passado, o STF podia ter ficado mais melindrado. Morreu ali, né? Morreu ali, a gente fez uma semana de hashtag, povo na rua. Muita manifestação. Primeira vez na história que teve gente saindo na rua, sendo noticiado pela Jovem Pan, por tudo que é jornal, sobre impeachment de um ministro. Qual deputado ou senador pegou a bandeira? Nenhum. Ficaram tudo com medo de, que não pode associar o governo. Agora chegou num ponto crítico que já tá tudo inflamado, então dá para fazer isso. E na questão dos militares, e a gente consegue enxergar os perigos ocultos, que são os piores. É fácil tu enxergar um comunista. O cara aqui é esquerdopata. Mas é difícil tu enxergar um cara mais sutil, um cara mais liberalzinho, ou um milico com pezinho na China. Essa parada é mais complicada. Porque hoje o positivista, para ele se ele não enxerga a diferença entre esquerda e direita, é a mesma coisa que falar que um cara que tá andando na rua não enxerga a diferença de um policial que tá com uma arma e de um bandido que tá com uma arma. Para os dois é a mesma coisa, sendo que é a completa diferença entre eles. E eles não conseguem enxergar isso. Então como é que tu vai enfrentar uma coisa que tu não sabe a diferença? Esse é o perigo desses caras, entendeu? De comprometer o governo. Exato. E aí essa é que é a parte que cabe ao povo começar a agir e, cara, eu não digo nem que precisa se organizar, só precisa agir. Tipo assim, temos que nos organizar para fazer isso, aquilo outro. Galera, às vezes é só ligar, só mandar um e-mail, só, sei lá, deixar uma resposta ali no Twitter, um comentário no Instagram, um comentário no Facebook oficial. Às vezes é só isso que precisa, sabe? Eu vejo as pessoas, às vezes, perdendo tempo, brigando uns com os outros, dentro da própria direita, porque um acha bonito quando rola a marca d'água no vídeo e o outro não acha bonito. Ele fica, deixa ela trabalhar não zoa. Não zoa ela. Deixa ela. Exato. Até aqui deixar aqui um parabéns. Parabéns, Bia. Tá fazendo um ótimo trabalho aí, compartilhando muitos vídeos interessantes. Parabéns, Bia, tamo junto. Cara, o meme é uma força da natureza. O meme é uma força da natureza. Tu não consegue lançar ele artificialmente, depois que ele pega, tu não consegue parar, entendeu? Que é o que a galera viu, porra. Estão botando vídeo da CNN com marca d'água, cara. Não tem como tu não dar risada aqui, porra. Isso não é papel de deputado, cara. Não tem como. Exato. E você vê mesmo, por exemplo, depois que começou a colocar essa pressão,
Zambelli fez um vídeo dentro do carro e não colocou a marca d'água. Foi a primeira vez que eu vi o Ó. vídeo da Zambelli que eu falei, esse vídeo é útil, que ela tá falando do Eustáquio, que ela começa a falar da questão Sim. da mulher do Moraes, de quem é os sócios dela, de como os sócios dela se ligam a Joyce Hasselman, Maldória. Eu falei, poxa, isso aí, Zambelli, parabéns. É A única assim vez que faz. que a Zambelli teve uma lucidez. Foi, exato, o primeiro mãe de lucidez. E não colocou a hashtag no vídeo. Só, nem Porque nada. tu vê que quando coloca essa porra de hashtag aí, de marca d'água, tu vê que o cara é o santinho de antigamente, né? É o panfletinho que vai inundar a tua calçada ali, botar na tua porta. Só que de forma virtual. Então tu não tem que estar se preocupando em fazer o teu nome circular numa notícia que não tem nada a ver contigo. Tu quer passar a informação, passa a informação, entendeu? Mas não precisa estar botando essa porcaria que torna a coisa mais fútil, torna a coisa mais banal. Tu Tem pega até o Douglas QR Garcia, Code. que tem sido. Tem Nossa, até porra, QR pega o Douglas Code. Garcia. Douglas Garcia, que tem sido nosso modelo de deputado para exemplo, que é estadual. O cara pega a porra de um vídeo, vai lá, filma sem nada, sem marca nada, às vezes nem fala o nome dele, e fala tudo que ele fez. Ó, hoje eu processei todo mundo aqui, ó, de A a Z. Tá tudo isso aí. Pronto. Deu, cara. Deu. Tem que usar mais a rede social para mostrar o que tu tá fazendo do que mostrar indignação ou informar o que a mídia tá fazendo. Isso aí a gente informa. Isso já tem agente para fazer, já tem jornalista para fazer. O deputado não tem que estar fazendo isso. Então, e o nosso papel, agora, por exemplo, nesse final de semana, tá vindo uma onda forte da sociedade percebendo o que ela tem que fazer, né? Que é a questão do liberdade ou nada. Que é a questão de que há advogados estão tentando articular ações judiciais internas e externas em cortes internacionais com o fim de denunciar o que está acontecendo, de todas essas arbitrariedades. E aí a gente tem que fazer essa pressão para a mídia mainstream comunicar isso, informar o que está acontecendo, pega o Fiuza, pega o Constantino, pega todos esses caras aí para divulgar o que está sendo feito, pressiona uma associação de, sei lá, de advogados ou de outros profissionais, conhece alguém, fala para fazer uma... Jornalista, o Eustáquio é jornalista. Então, esse tipo de pressão a gente tem que fazer e não deixar o assunto morrer. Porque se o pessoal se amedrontar e ficar quieto, aí sim, os caras conseguem o que querem. Porque o Bolsonaro a gente sente que está de mãos amarradas, está seguindo uma estratégia mais a médio e longo prazo, não vai ser imediatista. E o Mendonça não está conseguindo frear nada em relação ao STF. Então, sobrou para nós fazer esse alarde até a mídia ter que divulgar o que está acontecendo, que há jornalista preso. A Sara está presa, não é motivo para comemorar que ela saiu do presídio e está com uma tornozeleira eletrônica. Ela está presa sem motivo, por ter feito uma difamação, uma injúria. Isso não existe no Brasil. Não existe. Então, a gente está vivendo num momento de absurdo, mas é possível a reversão. Há indícios de que o governo está fazendo boas jogadas, mas é muito no médio e longo prazo. Por exemplo, que eu achei muito bom que ele fez, a questão do jogo de futebol em relação à Globo. Aquele é um golpe, assim, brutal na Globo, na arrecadação dela. Ainda botou o Flamengo pra brigar com a Globo. Porra, tu tem noção do que isso aí pega o cidadão médio, o povo comum lá para gostar? Essa transposição do Rio São Francisco também é muito boa jogada, para poder mostrar que tá fazendo coisa. A aprovação do marco do saneamento básico também foi muito boa, ele tá conseguindo uma base ali no Senado, nos deputados, para aprovar essas coisas. De motorista também. Sim, só que isso tudo é a médio prazo. A gente precisa de uma estratégia mais imediata para tentar mostrar a insatisfação popular com que o Supremo tem feito. Esse é o ponto. Então, no médio prazo, está indo aparentemente bem, tem que cuidar com que as sabotagens que essa milicada pode fazer e continuar transparecendo apoio para o Bolsonaro, saber que ainda tem bastante apoio popular, e os milicos também saberem que o que segura esse governo é o Bolsonaro e a confiança que as pessoas têm nele, e a gente tomar essas atitudes pontuais para expandir esse movimento de reclamação, de crítica, principalmente ao STF, e é tudo isso que está acontecendo, senão a gente vai acabar sendo esmagado tendo que ficar quieto. Agora o Fachin lá já está querendo fazer outro ataque, ao que? As entidades religiosas, inventou abuso de poder religioso. O Malafaia está furioso, vai atacar toda a base evangélica, que acaba fazendo campanha e fazendo direcionamento de votos em época eleitoral. Então, eles não vão parar.
A gente tem que dar um jeito de fazer eles pararem, nós, como sociedade civil, entendeu? Exatamente. Exato. Não adianta querer cruzar os braços e falar assim, não, pô, Bolsonaro é frouxo, Bolsonaro é isso, Bolsonaro é aquilo, Bolsonaro não faz nada, não sei o quê. Galera, bicho, não vai. Felipe Martins está repetindo isso todo santo dia. Todo santo dia. Felipe Martins está falando, cara, pelo amor de Deus, vocês não estão vendo que o movimento conservador tem que se organizar e fazer alguma coisa? Tem que descruzar os braços? Não adianta ficar esperando do governo resolver tudo. É sério, eu já tentei me colocar por um segundo na vida de Bolsonaro. Pensa como é que deve ser a vida do cara. O cara deve acordar, sei lá, 4 da manhã. Aí já, tipo assim, o WhatsApp do cara deve subir mensagem separar. O cara deve ficar pirado, que ele deve clicar no íconezinho pra falar com a pessoa. Só que é tanta mensagem subindo que ele toda hora ele erra. Aí ele já perde uns 5 minutos só pra conseguir clicar no chat certo, porque tá o tempo todo subindo. Disso daí, o cara vai, tem que conversar, tá todo mundo pedindo. Aí o cara tem que lidar com os problemas da saúde, do turismo, do comércio, das ferrovias, da corrupção, do STF tentando derrubar o cara, do Congresso tentando derrubar o cara, do Supremo tentando derrubar o cara, das redes sociais xingando o cara. Aí tem a filha dele que teve um problema, o cara é pai, não tem, óbvio que vai ter um problema, é menino. Aí tem a mulher que vai falar, pô, Bolsonaro, beleza, eu entendo que você tá pelo pai, mas pelo amor de Deus, eu sou sua mulher, tenho que ter um tempo também. Aí tem Tava isso, o cara se preocupa com férias, aí o cara tem que comer, aí da hora de comer, fala, rapaz, tem que comer, aí vê a comida, às vezes o cara tá de boa, beleza, velho. Eu só queria comer um cachorro quente, eu tô enjoado dessa comida, com esse mesmo tempero aqui desse Senado, que não, às vezes deve enjoar. Aí o cara vai, aí quando o cara sai de manhã naquele lugar lá da Alvorada, tá a mídia já pra encher o saco do cara, e o povo lá pra pedir 20 mil coisas, e o cara ainda para, escuta o povo, tem gente que leva uns projetos e fala, pá, beleza, pega esse projeto aí, vai, tenta dar um encaminhamento. Nessa brincadeira tem reunião com os ministros, aí traz 450 problemas, aí tem mais umas 300 coisas para assinar por dia, aí, ó, velho, isso aqui é o quê? O pessoal fala, Bolsonaro, assina, cara, assina. Aí nessas horas que às vezes que ele coloca o Jorge, que a gente reclama do Jorge, mas ele fala assim, ó, velho, Jorge tem 300 coisas pra assinar. Vai ter umas 10 aí que vai dar ruim, cara, mas, pô, o cara conseguiu acertar em 90. Esse corno cancelou, ele cancelou o negócio que o Abraham fez antes de sair sobre as cotas, cara. Sim. Porra, é muita sacanagem. É muita Exato. sacanagem. E aí você vê tudo isso daí, cara, na vida do cara, e é entrevista, e é problema, é tentar achar solução, aí tem que ligar pra Trump, aí tem o grupo do WhatsApp dos caras, aí o cara fica nervoso, vai no banheiro, abre lá o WhatsApp, o grupo dele com Bibi, Trump, aí rola aquelas fotos indecentes, aí dá risadinha, solta uma piada. Ainda falta, cara, é muita coisa, velho. É muita coisa, cara, e a gente quer que o Bolsonaro resolva pra ontem. Nem algumas pessoas falam que, não, vocês estão atacando o Bolsonaro, vão votar em quem agora? Vão votar no Dória, no Amoedo? Aí que tá o ponto. Se a gente tivesse outra opção, a gente ia simplesmente cruzar os braços e falar, não, meu voto vai ser do fulano. A gente sabe que não tem outra opção. Esse é o problema. Por isso que a gente fica tão desesperado e tentando fazer esse alerta crítico para as coisas que estão nitidamente saindo dos trilhos, entendeu? Porque a gente sabe que é só esse cara que a gente tem de opção. Não tem outra. É por isso que a gente não pode pegar pompom e elogiar como se estivesse tudo bem e se iludir. Que tem um plano que tá tudo bem. E tem que enxergar também que há um movimento mundial, não é só aqui. Os Estados Unidos, a Inglaterra estão todos passando por questões parecidas em relação a uma aparente letargia dos chefes de governo do Trump, do Boris Johnson, porque, porra, lá tá numa situação diferente, né? Os Estados Unidos está quase em guerra civil. Sim. E se perdeu o rumo. Então, tu começa a enxergar isso, daqui a pouco esses caras estão importando isso pra cá. Com essa porra de repressão a bolsonarista e não sei o quê, daqui a pouco tá os Antifa voltando pra tentar derrubar a estátua, derrubar Cristo Redentor, essa porra toda, e aí? Aí vem um inferno muito maior, porque esse movimento todo tem toda uma sincronia que é muito capciosa, né? Ela é muito peculiar. Então não dá para acreditar em coincidência. Enquanto a China está atacando a Índia, coincidentemente a Inglaterra, os Estados Unidos e o Brasil estão com problemas domésticos gigantescos. Porra, é coincidência? Eu vejo que quem mais reclama, às vezes, de quando a gente está reclamando, quando a gente faz uma crítica ou tá algum membro do governo, é o pessoal mais velho. E às vezes eu passo assim, pô, por que será que o pessoal tá reclamando? Às vezes eu acho é porque eles já viveram mais tempo e, tipo assim, acho que é a primeira vez, há mais de 50 anos, que eles estão vendo alguém que realmente tá tentando salvar o Brasil. Aí eles falam assim, ô menino, vocês são novos.
Acredita, isso é a melhor coisa que a gente já teve na nossa frente nos últimos 50 anos. Não, Então, com não, certeza, com certeza. só que essa questão, a gente não tá reclamando por reclamar, a gente só tá querendo, galera, não vamos deixar que o novo Bebiano apareça, que o novo Moro apareça, que a nova Joyce apareça, que o novo Mandetta apareça. A gente só quer se precaver, porque, beleza, eu realmente entendo quando o Bolsonaro tá muito preocupado com a obra do São Francisco. Porque, é sério, eu vim da Bahia. Não sei, o Leitadas aí é do Rio. Rio aí, cara, não sei, você não tem o mesmo problema, porque a população, a maioria aí vai na cidade, tem mato, tem tudo. Mas, cara, Bahia, tu vai no interior da Bahia, é aquela terra marrom, seca, umas casinhas feias que dá pena. As vacas magras, que você vê assim, a pelanca colando no osso, assim, sabe, assim, nas costelas. É triste quando tem as vaquinhas. Você olha assim e fala, cara, isso aqui é desesperador. Aí a gente tá nessa preocupação, pô, STF não tá dando nosso direito de livre expressão e por aí vai. Tá, beleza. Mas por outro lado, a galera não tá tendo o que comer. A galera não tem água em casa. Não tem água. Aí, pô, Bolsonaro, olha, beleza, cara, a gente tem 500 mil conservadores aqui no Twitter que estão pirados comigo. E lá no Nordeste tem 20 milhões de pessoas que não têm água, sabe? É algo assim, é água. O que é que eu vou me preocupar primeiro? Cara, para você poder falar, você tem que estar vivo. Então a gente entende, fala, pô, realmente, é difícil. É difícil. Não, Por é isso a questão do... a gente ser o pêndulo. Sim, e a questão que acontece, que a gente fica aflito, que é, porra, a gente tá desde março, a gente tá vendo senhorinha que sai na rua pra caminhar na praça sendo presa por prefeitura, por governador. A gente tá vendo pessoa na praia que tava sendo presa, tava sendo algemada, cara tentando trabalhar sendo preso. Então a gente tá vendo uma série de arbitrariedades em torno dessa situação da pandemia. Agora a gente tá vendo a coisa escalonar e pessoas sendo presas por criticarem o poder judiciário. Pô, então isso não tem como tu chegar e falar, porra, calma, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Pô, tu se indigna, cara. Tu se indigna quando vem injustiça. Não é questão de culpar o Bolsonaro, porque quem tá fazendo isso é outro poder. Mas se tu não se indigna, tu tá morto por dentro. Porque, porra, é uma questão de injustiça. Entendeu? Então a gente vai gritar, a gente vai chiar, a gente vai resmungar, mas a gente sabe que o Bolsonaro tem muito mais pepino para cuidar do que os que a gente enxerga. Só que os que a gente enxerga, a gente tem que se indignar e direcionar o foco, entendeu? Sim. E o pessoal também tem que parar com essa história. Ah, vocês estão dividindo a direita. Tá, tem que parar, porque ó, não existe divisão. Se duas pessoas brigarem, se eu brigo com o Dex, se eu brigo com o Leitado, eu tenho certeza que vocês ainda vão continuar votando em Bolsonaro. A gente só não gosta um do outro. Vocês não vão votar em mim se eu me candidatar a deputado, eu não vou votar em você se você candidatar a deputado. Óbvio que isso também não vai acontecer. Eu acho que nenhum dos três aqui não há interesse político. Então é só isso, cara. A gente continua apoiando o Bolsonaro. A gente só brigou entre si. Quer ver um exemplo bom? Falar aqui, a gente até umas cutucadas. Essa última super live que teve, cara, pra mim foi sensacional. Eu realmente gostei. Pela primeira vez eu vi um debate na direita. Um lado achava que valia a pena ir na TV, o outro lado achava que não valia. E ambos os lados trocaram farpas e trocaram argumentos. E agora tu imagina eles discutindo e chega alguém e fala: gente, vamos parar essa discussão, vai dividir a direita, acabou, chega. Não, cara, deixa os dois lados exporem os argumentos deles e tu escolhe, pô, esse aí tá certo. Eu tô tentando marcar uma rinha entre o Dex e o Diário das Botas, mas ainda tá difícil. A gente tem sido o polo dos extremos. Eu já fui acusado de ser o Tomás, né? Agora que é o Isentões, agora a gente tá em polos bem extremos ali de posicionamento. Ele tá na vibe de que tá tudo bem, segue o plano, confia que tá tudo bem, tá tudo certo. E a gente tá na vibe, cara, cacete, tá tudo vindo pro brejo. Não que não tenha uma salvação, tem, mas, porra, a gente tá numa vibe de vamos criticar aqui, vamos cutucar ali, vamos ver se alguma coisa se mexe. Mas é simples, cara, é o que o Felipe Martins sempre falou, ele falou esse dia, que o governo é disputa de poder. Tem lá que o pessoal fala da tal da ala ideológica, que não existe, nunca existiu. Agora só tem o Felipe e o Ernesto, dois de áreas, vamos dizer, separadas. E tem uma porra de uma ala coesa que aumenta cada dia mais, que é dos milicos enchendo o saco do cara. Se a gente daqui de fora, ou se alguém lá de dentro não encher o saco dele também, a balança vai pender todinha só pro lado dos milicos. E quais são os posicionamentos do milico, Leitadas? O que eles pensam sobre armamento civil? Eles são desarmamentistas, eles querem tutelar o povo,
Eles acham que o povo. Eles praticamente desprezam todas as bandeiras de eleição do Bolsonaro. Eles acham que o povo não tem que ter arma, porque eles que são os donos do monopólio da violência. Eles não acreditam que o povo não sabe de porra nenhuma, o povo tem que opinar em nada, o trabalho do povo é só votar e pronto. E que tem A que imprensa, tratar como a é que eles imprensa são? bem. Tem que tratar a imprensa bem. A Adoram, imprensa é o quarto adoram. poder. Você vê lá o Mulão tem uma coluna no Estadão. O Estadão é um dos jornais mais podres que critica o governo, da qual ele entrega. Como é que o Mulão tem uma porra de uma coluna no Estadão? Como é que o Mulão recebe lá o Guilherme Amado, um dos jornalistas mais filha da puta lá no negócio dele? Me explica. Como é que tem todo dia vazamento de alguma coisa de ala militar no jornal? Desde o ano passado. Como é que vai se confiar em milico, cara? Eu acho que o Não dá Bolsonaro pra nem entender. ele confia. Ele simplesmente é o único recurso que ele tem, entendeu? Porque é impossível tu confiar nesses caras. É Você vê, impossível. os caras são tudo traíra, cara. Você vê o Santos Cruz é o exemplo máximo do que é um general. Ele é o mais sincero. Porque ele não finge. Ele era filho da puta, sempre foi. E o pessoal tem que entender isso. O milico, ele não é conservador. Não foi porque em 64 eles deram pau na comunada que eles são conservadores. Eles não são. Os extremos para eles são ruins. Os dois polos opostos são ruins. Então eles estão mais no mesmo, eles estão pendendo para estar no mesmo barco, no mesmo saco do liberal, do prudente sofisticado e dessas coisas todas. E o que acontece quando esses E da caras China. estão... E da China, pior ainda. E o que acontece quando esses caras estão... Que é aquele negócio que eles acham a China o máximo porque eles conseguem tutelar o povo completamente, até o crédito chinês. Aquele lá para eles é o modelo de sociedade perfeito. Quando esses caras estão no polo mais alto da cadeia de comando, a estrutura interna esquerdista que já está impregnada tritura, ela esmaga os caras, ela sabota, ela faz de tudo para acabar com os caras, entendeu? E além dessa força, ainda tem a porra do lavajatismo, que são esses caras aí da gangue do Moro que estão enchendo o saco. Então olha quantas forças estão se movendo em bastidor e tentando atacar o cara. Então a gente tem que tentar dar uma ajuda, fazendo uma pressão popular em cima do que dá para fazer, para mostrar o descontentamento, para os militares saberem que a gente não gosta deles. Eles estão lá de convidados, que se o Mourão assumir, ele vai tomar a ovada na cara, entendeu? Aqui a gente tá lá pelo Bolsonaro. E os milicos não são confiáveis, eles são aliados de momento, porque é só o que sobrou, aparentemente, mas eles têm que ter todo o nosso desprezo possível, para eles sentirem que eles não são queridos popularmente. Porque aí eles vão ficar mais ainda dependentes do Bolsonaro e não vão tentar se atrever a fazer nada contra ele. Porque o meu receio é esse, eles manterem o cara lá e falar, ô Jair, fica tranquilo, fica aqui, não se envolve em polêmica, e aí vai passando o tempo, o Jair toma mais uma pedrada. Aí inventa essa porra do Queiroz, agora o Queiroz quer fazer delação premiada, sei lá o que vai parecer dessa porra aí. O cara tá no presídio, o cara que tá no presídio, ex-PM, vai falar qualquer coisa, né, cara? Nem imagina, aí daqui a pouco envolve o Jair. Aí mês que vem alguma coisa da Marielle de novo em cima do Bolsonaro. Aí depois no outro mês colocam que o Adélio foi pago pelo Bolsonaro, pra simular uma facada fake. E aí a mídia vai triturando o cara. Eu vi alguma coisa que foi aquele advogado, alguém botou alguma coisa, não sei se foi reportagem alguma coisa, que o Adélio tinha ligação, ou os advogados tinham ligação com aquele ACF. Aí eu já pensei, cara, vamos dizer que foi ele que fingiu a facada, ele mesmo que paga. Já pensei, fudeu. Aí daqui a pouco os milicos colocam o cara lá numa panela de água, que tá o fogo aceso, e a água tá começando a aquecer devagarzinho. Aí daqui a 3, 4 meses estoura tudo isso que é escândalo, e em vez de eles ajudarem o cara, eles vão falar, Jair, renuncia, sai, que a coisa tá turbulenta, deixa o Mourão assumir, que a coisa vai se acalmar, vai acalmar os ânimos. Tentarem descartar o Brasil. cara. Então é isso. Pelo Brasil. É isso. Pensa na pátria, Jair. Pensa na pátria, capitão. E é isso que a gente não pode deixar acontecer. Porque o Mourão vai ser um desastre. Vai ser um desastre. Ele já é um desastre como vice, enchendo a porra do saco. Se esses caras chegam a dar uma volta no presidente, vai ser pior ainda, cara. Vai ser pior ainda. Eu tenho certeza que ele tá nessa circunstância não por vontade, mas por necessidade. Então a gente tem que fazer o que a gente pode fazer, olhando esse cenário inteiro. Pressão. Colocar pressão, mandar e-mail, ligar, tweet, comentário no Instagram, comentário no Facebook e enquanto a balança não pender pro nosso lado, a gente tem que encher o saco. A balança tá pendendo pro nosso lado? Não tá. Pendeu durante algum tempo, agora não tá. Pois é. Levantar hashtag xingando o milico. E brigar entre si, porque cada um tem uma posição. Daqui a pouco
Daqui a pouco tem um youtuber lá que tá falando, não, tem todo um plano em curso aqui, tá tudo bem. Vai lá, olha a opinião do cara, vê se faz sentido o que ele tá falando, se ele tá mostrando argumentos relevantes que vão te deixar calmo. Depois vê o do pessoal que tá um pouco mais crítico e tá tentando alertar que tem um perigo aqui, tem um perigo ali, e vê o que faz mais sentido. E aí tu escolhe o que tá fazendo mais sentido, qual é a situação, qual é o panorama que melhor se encaixa. Ninguém tá sendo derrotista, ninguém tá falando acabou o governo. A gente está fazendo uma pintura do que a gente está enxergando e a situação não é de conforto, não é de já ganhou. Eu acho que esses próximos 6 meses vão ser os mais difíceis do governo. Porque se passar isso aí e conseguir se atravessar, tu presume, tu enxerga quase um céu de brigadeiro, porque troca, talvez o Maia sai, o Alcolumbre talvez saia da presidência da Câmara e do Senado. Celso de Mello sai. O Celso de Mello sai. Ano que vem sai o Marco Aurélio. Esse vai ser outro problema também, que a gente já tá enchendo o saco. O STF. Sim. Se a gente não encher o saco, Então, o Jair vai meter a porra do Mendonça lá e todo mundo vai ficar puto. Final do ano ainda tem a eleição dos Estados Unidos, que é o Trump possivelmente vencendo. Então, cara, a gente tá naquela turbulência, assim, que se passar por ela, talvez a coisa fique linda, assim, fique redondinha mais do que já foi. Mas nesses próximos 6 meses, eu acho que vai ser muita porrada, e até que tu vê, pro STF e a imprensa tá tendo essa audácia, não é à toa, cara, não é à toa. Eles viram que o Bolsonaro não é domesticável. Exato, o Bolsonaro não foi domesticável, agora ele tá conseguindo fazer ali uma articulação, porque como a base dele é uma porcaria, e os deputados não conseguiram fazer nada, ele tá tendo que fazer uma articulação com o Centrão ali, não sei se quais são os acordos, se são cargos de categoria de subdivisão de ministério que estão sendo oferecidos, exatamente quais são as coisas que estão sendo colocadas na mesa. Mas ele está articulando para tentar ter maioria no Congresso e no Senado. Isso é excelente, porque pô, é o que tem que fazer, não adianta. Isso aí é necessário para fazer política ali e aprovar as pautas que ele está tentando aprovar. Imagina que o Bolsonaro. Imagina se porque ano passado todo ficou aquela briga e não conseguiu fazer nada, né? Foi foda. Imagina se a gente pega aí um presidente da Câmara e do Senado interessado em só colocar em pauta as coisas que Bolsonaro passa, essas MPs, as PLs, as PECs. Cara, começar a votar, começar a desenrolar isso tudo, reforma tributária, reforma disso, reforma daquilo outro. Porra! Aprovar tudo. Imagina aí, com a base governista e por aí vai. Pode chorar, Centrão, aí tem cargo por aí vai. Cara, as reformas passaram, vai gerar emprego em massa. Foi até um tweet que eu fiz brincando. Se dá cargo suficiente pro Centrão, eles mesmo fazem intervenção no STF. Pois é, cara, imagina essa questão do saneamento. Você vê, ó, a quantidade de gente que precisa para construir uma rede de esgoto. Conhecendo o Brasil, eles vão começar por onde tem asfalto. Porque o pessoal do esgoto adora ver asfalto para poder destruir e poder refazer aquele calombo em cima. Os caras têm os caras amam. Acho que é a parte preferida deles. Aí vem isso daí. Vem o pedreiro, vem o encanador, vem os eletricistas, vem o pessoal mais técnico, aí vem o pessoal da estação de tratamento, vem os caminhoneiros que trabalham aí com a logística para transportar as coisas, pessoal de fábrica de pré-moldados, pessoal de fábrica de tubos e por aí vai, loja de material de construção, e os empregos que derivam disso, que é o cara que acabou de conseguir um emprego, ele tá trabalhando de encanador nesse negócio aí do Marco Saneamento, e ele tá agora recebendo dinheiro, ele tava desempregado, aí agora ele já tá fazendo uma fezinha, chegar no sábado, ele vai poder se dar o luxo de comer uma pizza com a morena e os meninos. Aí o cara que tem a pizzaria do bairro dele já tá ganhando um dinheirinho extra, que já tá pensando agora em dar entrada num carrinho novo, que já vai usar a concessionária que tá a ver navios que não tá vendendo nada. Então você vê a bola de neve que isso pode ter só porque aprovou o marco do saneamento. Cara, isso vai ser... E é o país inteiro. E o pessoal não tá entendendo. Cara, imagina se não fosse... Foi pouco alergiado. Ano passado isso chegou para votação, foi negado, não foi? Alguma coisa assim? Não foi cancelado? Foi. Todo ano passado foi só a reforma da Previdência, né, de impactante. Aí o pacote anticrime lá que foi... O pacote anticrime foi esfacelado. O pacote anticrime mesmo também, desde que saiu, eu vi assim, não tinha nada de muito interessante também, tinha? O saneamento básico... No final foi o do Alexandre de Moraes, o aprovado. E o saneamento básico, que é um marco, não sei se repercutiu tanto assim na mídia quanto deveria, mas foi uma grande conquista e foi do nada, assim.
Ninguém tava esperando, tava toda a polêmica do STF, de repente, opa, aprovamos aqui o marco do saneamento. Eita, passou, do nada, assim. Ninguém fez pressão, não ficou a semana inteira martelando e não repercutiu tanto quanto deveria. E Aí, ainda do nada, tem, também, o São Francisco, sinal de- opa, tá pronto. É sinal de que o Maia não conseguiu dizer que é pai também. Pois é, e aí Ele desistiu entra a dessa mesma tática. questão, e entra a mesma questão do nordestino que não tem água. Cara, o cara que mora num lugar insalubre, que tem aquele mau cheiro, sabe, o tempo todo, que tá pegando doença, tem cólera, doenças que acabam gerando diarreia e por aí vai. Cara, ele vai ter saúde. O ganho de saúde é absurdo. Fora até água parada que gera, aí gera Mas o que dengue, gera dizem, chikungunya, por aí vai. toda medicina moderna diz que o melhor para prevenir doenças é o método profilático, né? O método preventivo. Lógico. E Exato. o que tem a ver, que tem a ver no Brasil o método preventivo em relação a doenças? É saneamento básico. A gente é um país em termos de infraestrutura de saneamento básico de terceiro mundo. A gente não tem cidades e tem estados que são muito carentes desse sentido. Não, é Então isso aí vai resolver sensacional. muito problema de doença, muito problema de Agora, doença. agora me deu uma dúvida aqui. Quem vai fazer as obras é quem? Iniciativa privada. privatização? Iniciativa privada. Mas possivelmente vão fazer licitação aí. É. Vão fazer licitação. Tava Tomara que não pensando seja a porra da China só, né? Não, se a China for fazer, foda-se. Ele não vai botar o esgoto nas costas e levar embora, qualquer coisa. Ele não pode Vão botar câmera no esgoto. Vão botar câmera. Tu vai no banheiro, tem uma câmera lá te vigiando. Junto com 5G. Vai começar a vazar os Rastreando vídeos. Aí o Paulo Guedes falando, não, que o chinês quer fazer ferrovia deixa. Qualquer coisa daí não vão botar essa ferrovia nas costas e vão levar embora. Aí pra caramba essa porra. O problema é o 5G mesmo. O 5G. O 5G é foda, isso aí não pode deixar não. Então, enquanto o Bolsonaro tá fazendo esses planos de médio e longo prazo, que são excelentes, cara, e isso aí é só ele que pode fazer, a gente tem que fazer o que ele não pode fazer, que é esses alertas e esses outros tipos de ataques que a gente vai... Encher o saco do Maia, encher o saco da Columbre, igual a gente encheu o saco do Maia no passado todo, esse ano. Sim. Tanto é que a lei das fake news lá que estão tentando passar, e até a esquerda deu uma acordada, martelar para essa coisa não passar... porque os caras, eles vão agora tu repara assim nos detalhes, a Sarah Winter era ligada a Damares, o Eustáquio, é o nome dele? O jornalista? Eustáquio, E a mulher dele trabalha para Damares. Tu já começa a calcular que daqui a pouco eles estão, semana que vem ou na próxima, eles vão fazer algum ataque a Damares. Damares e Ernesta. O rolo compressor tá vindo ainda, a gente tem que estar preparado para o que vai vir. Eu acho que ainda alguns ovos, o Paulo Guedes eu acho que eles vão poupar um pouco mais, porque o mercado gosta muito dele, então se eles poupassem o Paulo Guedes... mas a gente viu naquela reunião com essa impressão ali, o Braga Neto tava meio querendo brigar não, tava querendo forçar no Paulo Guedes o tal do plano lá desenvolvimentista, o Paulo Guedes deu uma aula nele lá. Mas eu tenho a percepção que ele vai ser um dos últimos a ser atacado aí dessa turma que eles querem. Sabe por que as coisas mas é pessoal meu. O Paulo Guedes pode melhorar um pouquinho por causa da saída desses procuradores. Pode melhorar um pouquinho por causa dos procuradores. Porque tem coisa aí que tá rolando, mas tá rolando assim, segredo de justiça. Mas já fiquei sabendo. Melhorou pro Paulo Guedes um pouquinho. Melhorou. Daqui a pouco eles vazam alguma coisa pro Santos. Nessa questão de ataques que eles estão fazendo, eu acho que alguns ovos ainda vão ser quebrados. Não vão parar nessa prisão do Eustáquio. Eu acho que talvez eles vão dar mais alguma abusada aí pra cima do pessoal. Então a questão é estar preparado. Vai vir mais pedrada aí e a gente não sabe qual vai ser a reação, nem quando vai ser a reação. Eu acho que eles não conseguiram achar fundamentação para prender negócio de YouTube, Alan e tal, então focaram nessa aí, você vê que eles deixaram meio de lado, esse pessoal estão só nessa do tal do antidemocrático. Não, mas essa dos YouTubers, ela tá dentro do antidemocráticos. Porque o que aconteceu? A primeira busca lá do que teve na Casa dos 29 era do inquérito das fake news. Aí eles meio que quase estão desistindo, deixando de lado, e qual que começou a andar? Foi o dos antidemocráticos, que eles visitaram de novo o Alan, foram em mais outros youtubers, foram em deputados, quebraram o sigilo de 10, 11 deputados, entendeu? Então eles vão achar alguma interligação, e esse aí tem a PGR, né? Então dá um respaldo jurídico maior. Eles vão acabar achando alguma doação de deputado para algum canal de apoia-se ou cacete e vão acabar usando isso. Esse é o problema, esse é o perigo. E tem um negócio meio esquisito também. Tá vendo que eles estão querendo associar o seguinte: parece que eles já começaram de falar que é tal do antidemocrático, não teve nada disso. Mas
parece que uma empresa que fez propaganda para alguém que organizou, também presta serviço para os deputados, estão querendo ligar e dizer que foi a mesma coisa, fez que pediram e tal, e tá nessa aí. Pois é, imagina, então, o que eles não vão desenhar? Eles não precisam de ter fatos isso. criminosos, eles têm que ter algo que pareça o que eles querem, e eles vão apontar, não, isso aqui é crime, isso aqui é irregular. E daqui a pouco eles vão colocar, se eles estão colocando que esses atos antidemocráticos são ilegais, eles merecem prisão, quem participou dessa passeata foi lá na rua passar a mão nas pessoas? Bolsonaro. Então tem pedido já do PT, do Randolph, do cacete A4 aí, para o Bolsonaro ser investigado nisso aí. E tem pedido já de delegada federal para pegar depoimento do Bolsonaro. É essa tocaia que está avançando cada vez mais, que a gente está aflito e esperando que tenha uma reação favorável ao governo, né? Não que ele tome uma rasteira da milicada imunda. E não adianta para ficar nessa de, não, deixa investigar, aquele deve do tempo, porque não é Pelo assim. amor de Deus. Você já está condenado. Eu falei, a Bia Kicis, Girão, tal, dos outros lá estão condenados, vão perder o mandato se vocês não conseguirem pautar a imprensa, pautar a opinião pública, que não teve nada de ato democrático, eles já estão condenados lá. Você vê que os Anta vazaram aquele negócio lá do documento lá, você vê que já estão condenados. Eles já inventaram um crime lá, qualquer coisa, e foda-se. É guerra política, é força política, e isso é opinião popular. Tu tem que ir em tudo que é canal de TV e falar o que está acontecendo. Os deputados tiveram as prerrogativas deles destruídas. O jornalista que foi preso sexta-feira também teve a mesma coisa. A Sarah Winter, por mais que estejam pintando ela de forma contundente como uma terrorista, como uma milícia militar, paramilitar, ela não fez nada disso. Os atos que ela praticou, ela pediu autorização para... Ela pediu autorização, cara, pra polícia, pra fazer lá, tipo, tinha a polícia na volta, ela filmou 2 minutos com tocha na mão, deu, gente, vamos fez uma ceninha. Acabou. Fez uma ceninha, deixou todo mundo em choque, porque ela fez uma ceninha. Foi puramente cênico, a polícia acompanhou todos esses momentos. E tem o lance dos fogos, tem o lance dos fogos também, que parece que o problema é o ângulo. Se você vê um ângulo certo, o fogo tava longe pra caralho do Supremo. Só que se você olhar de um outro ângulo, parece que ele tá em cima. Mas aí tu vê que é pretexto, né, cara? Botaram fogo agora num ônibus na frente do Planalto com fora Bolsonaro, o cara foi solto na hora. É o que a gente tá falando. Então não tem mais lógica. A Bia Kicis e a outra lá, Carol de Tone, falando, não, pode investigar também a filha. Ale Silva. Ale Silva, há uma semana... Minha filha! Silva... E aí, ó, disso daí tem duas coisas. Aquela Ale Silva, só pra concluir, aquela Ale Silva, há uma semana e meia, tava nessas. Se eles encontrarem minhas coisas, vão ver que eu sou pobre, não sei o que. Aí botou um monte de emoji dando risada. Agora, ontem ela tava publicando, eita, tamo num regime autoritário. Tipo, sim, minha filha, caiu a ficha, eles não estão te investigando porque você fez crime, eles querem achar qualquer coisa pra te entubar e foda-se. E aí você vê, disso daí, tem duas coisas. Uma delas é a Sarah. Você percebe a quantidade de discussão que aconteceu sobre o ato da Sarah. Foi bom, foi ruim, eu apoio, eu não apoio, por que eu apoio, por que eu não apoio. E aí começou a ter uma discussão na direita que, para mim, uma das melhores coisas que nessa discussão é, se você quer fazer algum ato, qualquer coisa, qual é o resultado que você espera da sua ação? Qual é a estratégia que você tem? Você está fazendo só por fazer? O que você espera obter de alguma coisa? Essa discussão começou a bater, surgiu, eu vi assim, começar essa conversa da estratégia. Quem está batendo bastante é Fernando e o Evandro. Eles estão batendo nessa. Eu acho que essa questão da Sarah resume bem. Os caras usaram isso aí como exemplo. Então você vê que uma coisa que teve, porque tem dois lados, que um lado acha uma coisa e o outro lado acha outra coisa, saiu algo de útil. Então, mais uma vez, falando pra galera, gente, tem que brigar entre si. O cara que tá falando, aguenta aí que Bolsonaro tem um plano, esse daí tá maneirando, tá fazendo o pessoal mais crítico botar o pé no chão, não deixar que a crítica suba de forma exponencial, e o pessoal da crítica que fica criticando, tá fazendo que também o cara que bota o pé no chão também ficar se mexendo, ficar pensando, ficar analisando, e o debate vem surgindo. E a outra coisa que eu disse é, todos esses inquéritos começaram a acontecer, especialmente, quer dizer, não, começaram realmente a acontecer depois do depoimento de Sérgio Moro. Tudo aconteceu depois do depoimento de Moro. E o print que Moro... E o print que Moro... Não, e calma. E o print que Moro mostrou no Jornal Nacional
Era Bolsonaro questionando que o STF já estava na mira aí, querendo utilizar a PF para perseguir de 10 a 12 deputados. O plano já estava traçado. Era de 10 a 12. Bolsonaro foi questionar. A própria antagonista falou: o inquérito inconstitucional do STF, blá, 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 blá. E quando é que teve a primeira operação na casa daqueles 29, aquela primeira lá atrás? Tu lembra qual foi, o que aconteceu um dia antes? O negócio do Witzel. O negócio do Witzel. Sim, foi a busca e apreensão do Witzel, que conseguiram, já tá quase tomando impeachment, né? Já tá todo encrencado. E aí no dia seguinte fazem essa operação contra os 29, que foi a primeira. Uma das empresas que prestou serviço para o Witzel, ela também prestou para o Dória. Então tu começa a ligar todos os pontos aí, quem são os governadores mais... E parece que o marido da Jorge Halseman tá no meio disso aí, não sei se ele era da Iaba, alguma coisa assim. Tem algum, quem deve lembrar que ela tá envolvida em alguma coisa nesse sentido. Ah, eu não lembro. Mas eu sei que começa a interligar tudo e aí tu enxerga isso, interligando todas essas coisas. Agora, há uma semana, eu acho, o Fux recusou fazer perícia no telefone da Adele. Porra, como é que pode o negócio desse? Foda, irmão. É foda. Então, tem que pegar esses pontos soltos. Foi essa do Fux e aquela do Celso de Mello de falar, não, a gente não pode interferir aqui na nomeação da Joyce. Porra, essa aí foi foda. Tá tudo conectado. A proibição da nomeação do Ramagem, tudo está extremamente conectado. Para mim, então isso aí foi quase o começo do fim, para mim. Isso aí, do Ramagem, o governo ter brigado para isso. Foi só a cabecinha que entrou tudo. Eu acho que ainda tem muito mais para entrar, mas essa aí foi a tirada de calça. Ali ele abaixou a calça, assim. Ali não era para ter aceitado. Eu não tô falando, culpa de quem? Dos milicos. Que não garantiram, não brigaram, não bateram o pau na mesa. Eu falo, porra nenhuma aqui, Alexandre, ó. Porra nenhuma. Tá aqui, o cara tá respaldado nisso aqui, você não vai se meter. Mas o que ele pode fazer agora, que estão dizendo, é dividir o Ministério da Segurança Pública e Justiça, deixar o Mendonça com a Justiça e o Ramagem com o da Pública. Isso, porque tinha que ter feito o que ele queria fazer, porra. Isso que eu fiquei puta na época lá. Eu falei, tem que fazer o que ele tem que fazer. Se ele quer botar o Ramagem lá, bota e foda-se. Ele tentou, o cara cumpre pelos requisitos. Que naquela época... Qual o medo aí da PF? Qual o medo? Será que é porque a PF teve acesso lá aos hackers? Os hackers hackearam todo mundo, a República inteira, de ministro a juiz aí de comarca de interior. Foi todo mundo mesmo, deputado, senador e por aí vai. E aí Moro estava lá na frente. Será que Moro está com essa informação lá da galera do Supremo, dos deputados? Porque é interessante assim, como é que o antagonista teve acesso àquelas coisas do Gilmar, do Toffoli? Como é que eles conseguiram isso? Eles acharam na internet, no site de torrent? Da Receita, né? Esse aí foi Se eu não me engano, teve até... Se eu não me engano, depois disso aí, teve até algum pessoal da Receita que foi preso por vazar. Teve uma operação da Polícia Federal, alguma coisa, prendendo gente que estava vendendo coisa. Teve. Esqueci o nome do cara agora, mas teve. O primeiro nome começa com R e o segundo começa com T. Mas esqueci o nome do cara agora. Foi depois disso aí? Foi depois ou antes disso aí do antagonista? Eu acho que foi depois. Acho que foi depois. Que o antagonista foi logo assim, meio que no início de... Foi depois. É até curioso parar pra pensar aqui, ele estava vendendo pra quem? Será que era para o antagonista? Será que era esse cara que vendeu informação do Toffoli e do Gilmar? Pois é. Eles não chegaram a pegar, eles abriram esse inquérito para investigar isso, eles chegaram a pegar? Exatamente. Não, eles fecharam, né? Não fecharam, eles não fecharam, que foi o que o Dex falou. Não, fecharam essa parte da Cruzoé e tal, do vazamento dos dados sigilosos deles e tal, e eles não pegaram ninguém, pegaram alguém? Não sei se foi arquivado, não fizeram nada. Não, mas eles não falaram que arquivaram o caso, nem nada, só deixaram de falar. Só mudaram o escopo, Impuseram uma censura na Cruzoé, depois eles removeram e ficou por isso mesmo. Ficou dormindinho ali. Eu acho que quem botou aí água no feijão que atrapalhou foi o Verdivaldo. Porque eu acho que pode ter sido para Moro, sabe? Porque Moro tava com tudo. O que o Glenn fez foi só para soltar o Lula. Isso aí a gente tem dúvida. Não, mas independente do que o Glenn queria, eu acho que ele botou água nos planos de alguém. Porque você vê, Moro, a PF ela tinha tudo.
Assim, a PF não. O time da Lava Jato, em algum momento, os caras tinham alguma coisa. Porque se o antagonista tem, os caras da Lava Jato também tem. Porque se o antagonista que conseguiu isso, eles iam mandar pra Deltão, coisinha, ó, o Deltão que a gente conseguiu achar, pra pegar aquela moral. Então, o pessoal da Lava Jato já tinha alguma coisa. Só que aí nessa brincadeira, vem Verdivaldo e hackeia todo mundo, inclusive Moro. Aí agora o STF também tem alguma coisa. E aí agora, pô... E quem protegeu? E agora tá empatado. E quem protegeu o Glenn? Tu lembra? Gilmar Mendes. Ele soltou lá a decisão proibindo do cara ser preso ou investigado, eu acho, coisa. né? Investigado, Pois é. nem investigado ele podia ser. Então tu vê que a coisa toda é o quê? É um jogo de poder entre só gente que não presta. É o Gilmar com o Glenn em prol do Lula e sei lá mais quem, contra Protegendo o Moro e antagonistas. Então, é cara, verdade. É uma dupla Gilmar, é a dupla Gilmar e Glenn contra antagonista e Moro. Mas o pior que não é, porque os caras têm o dado pra do quem tu Moro. torce? Pra quem tu torce, não sabe, cara? É só vilão disputando a parada. Isso daí é Castelo Rá-Tim-Bum. Lava uma mão, lava a outra, lava uma mão. Lava a mão. Sei lá, eu odeio tanto o Gilmar que eu tendo a ficar do lado do Moro até nessa. Mas é foda. O Gilmar foi pessoal, viu o Moro, pessoal. Ele viu os atos do Moro lá atrás, né? Impressionante. Não, Pois hoje em dia a gente tá vibrando com o Roberto Jefferson, cara. É o melhor deputado que não é deputado da base. Pô, mas o Roberto já tava lúcido pra caralho. Vai fazer o quê, pô? Nem ficar puto. O cara tá desmanchado lá de subnutrido e tá com o PRTB lá do partido dele tratorando tudo, denunciando tudo que veio, não veio. Tá dando coach pros deputados? Porra, o cara tá sensacional, não tem como não torcer pro cara. Ele tá fazendo live com o Felipe Barro, com a Bia Kiss, com não sei o que, com os deputados, tá dando coach. Virou. Solta o verbo. Porque esse cara, ele teve nas entranhas da porra toda, ele sabe tudo como que funciona. O cara ele foi o que denunciou o mensalão, ele deu o start do mensalão lá dos Correios. Que ele que foi o primeiro dessa nova fase. A gente tem que agradecer o Roberto Jefferson. O Roberto Jefferson tirou o Disseu da linha de sucessão do Lula, era o Disseu. Sim. Ele ia se ferrar sozinho naquela porra de correio, aí ele jogou tudo no ventilador, aí depois foi ser julgado só em 2013, mas já deu a primeira porrada no PT, foi ali. Aí ele foi preso, se lascou, e aí depois a Lava Jato, que vem em 2013, 14, e dá a porrada final no PT. E o cara tá tirando de tudo que esquema, cara. Boa. Pois é. Então, acho que é mais ou menos isso, né? Estamos chegando a 1h30. Considerações finais, se ainda tem mais alguma. Fala, Deitadas. Só continuar batendo. Não tem jeito. Tem que bater de milico, tem que trazer Tu tá com o Bolsonaro ou não tá? Lógico, pô. Tu é infiltrado, comunista. Ele que não tá, comunista. Ele que não tá com a gente. Tu quer cargo, admita, safado. Quem vai dar um cargo pro Leitada? Meu Deus do céu, imagina. O Olavo tem razão ou não tem razão? Sempre. E aí, Dex? Também a gente tá completamente fechado com o Bolsonaro, não tem outra opção viável, porque se o cara for tratorado, tomar uma rasteira lá, não tem outro nome viável pra 2022 e a gente tá ferrado. Só que a gente tem que ajudar o homem, cara. O cara tá precisando de ajuda, ele precisa desse tipo de pressão que ele não pode fazer, que ele tá... E lembrando, ele mesmo joga isso pra mídia. Se você lembrar, quando foi lá o secretário de segurança encheu o saco, pedir pra dividir o ministério, o que ele fez? Dando de malandro, vou ver, tal. Ele jogou um vou ver e jogou na mídia. Pra nego justamente bater, depois ele chegou, tá vendo? A sociedade não quer deixar lá com o Moro e tal. Os caras saíram fora. Pô, e a gente achava que era jogo de cena dos antagonistas e não, né? Já tinha coisa. Não, ele meio que jogou, isso eu lembro. Ele pode fazer isso também hoje em dia, vamos supor. Ele joga uma coisa assim na mídia, igual jogou aquele Renato Feder, jogaram lá. E eu me enchei de pancada, caralho, o cara do Dora, não sei o quê. Não foi. Tratoramos. Foi. Exato. Tratoramos. É isso que tem que fazer. Ficar vigilante. Exatamente. A gente, eu gosto de falar o seguinte, a gente é o antivírus. A gente é a porra do Avast lá. Aconteceu uma coisa estranha, a gente tem que falar, gritar lá, igual a Avast aparece lá, a ameaça foi detectada. É assim que a gente tem que encher o saco. Agora, se o Bolsonaro vai falar, vai botar pra rodar, vai ignorar, é com ele. Exatamente. O que eu tenho a falar é, galera, vocês estão vendo aí, Leitadas e o Dex, os caras apoiam o governo. E muita gente aí fica, não,
sou infiltrado, não sei o quê, já me incluíram agora no grupo. Eu sou o cara que critica o Bolsonaro. Eu falei, rapaz, brincadeira. Mais de 250 vídeos defendendo o Bolsonaro, todos os vídeos, e eu sou agora um dos traidores. É que nem a gente passou tivesse ano passado todinho, esse ano todinho, defendendo o governo de tudo quanto é jeito, e agora a gente tá vendo que tá errado, porra. Se a gente tivesse a nossa atual relevância, que ainda é pequena, perto de todos os influencers, hoje a gente ainda é pequeno, mas a gente consegue tomar essas pedradas do pessoal mais emocionado, né? Mas se a gente tivesse essa relevância no passado, de repente a gente poderia ter alertado mais cedo do Frota, da Joyce, nas eleições, de Bibiano, verdade. Desse bando de parasita que se juntou e foram responsáveis por a gente estar aqui onde a gente está aqui, porque diretamente responsável é a Joyce e o Frota, cara. Estavam lá dentro, ficaram por muito mais tempo do que precisavam, que podiam ter sido expurgados muito, muito antes. E agora estão dando uma baita de uma dor de cabeça. Então a gente tem que tentar evitar essas novas dores de cabeça aí. Então tem um nome aí que for estranho, investiga a ficha toda do cara, sobe hashtag. A gente pode, deputado não. A gente pode subir hashtag. Os deputados não, entendeu? Então a gente vai lá e manda a nossa mensagem pros caras. E tem que estar vigilante, cara. Tem que estar vigilante, não tem outra... O olho na Zambelli também. Outra situação. Pois é, eu reafirmo meus votos de sempre defender e passar pano para Olavo, em primeiro lugar, depois Bonoro, em terceiro, minha tia do Zap, sempre. Para esses três... Só e os dois têm dedo podre. Os dois têm razão, mas eles não escolhem pessoas... Os dois são traídos pra cacete. Mas por amar demais. Os caras mais usados. São dois, dois caras piores que tem pra poder indicar coisas, cara. Mas a culpa disso daí é de quem? Leandro Leonardo, Chitãozinho Chororó. Esses caras aí, desde a década de 80, que estão aí gerando esse sentimento dessa dor de corno no brasileiro. A gente foi criado assim, pô, ouvindo essas letras, influenciaram o brasileiro, cara. É culpa do sertanejo. O Olavo tá sempre de braço aberto lá, o Jair também, dá um sorrisão, aceita, depois estão tudo tomando porrada. Você vê lá o Olavo lá, esse velho safado tava lá defendendo a Zambelli, filha da Zambelli quando foi pra China, mandou que pariu, falou que a gente tinha que falar porra nenhuma, e tá lá o velho lá, não, a Zambelli me mostrou ser filha da puta não, tava a Zambelli lá, na mesma época ela mandou ele pra porra, apoiando Santos Cruz, foda. Ele é gado. A gente tem que proteger os dois, cara. A gente tem que proteger os dois. Essa é a parada. A gente tem que proteger os dois. Roberto Jefferson falou do Olavo. O Olavo já tava defendendo... Não, defendendo não, mas falando de algumas coisas de Roberto Jefferson, porque ele, pô, o cara tá pelo Brasil. O cara tá pelo Brasil, velho. Não adianta, mano. É o brasileiro. Você falou agora... O jogo agora... Você falou agora, lembra até do Santos Cruz, a primeira vez que o Olavo falou do Santos Cruz, foi elogiando ele, o cara foi meter um pau nele logo depois, o Olavo falou, cara, é louco, eu não elogiei ele me respondeu me criticando, falando que não sabia porra de mim, que eu não tinha que falar nada. E o jogo agora, ele vai ficar cada vez mais cinza, não é preto e branco. A gente vai ter que contar com o Bob Jefferson de aliado. Daqui a pouco é o Gilmar Mendes que tá tentando tratorar o Moro. A coisa tá ficando bizarra, cara. Tá ficando bizarra. A Sarah Winter virou uma mártir, sendo que muita gente não confia nela, porque ela foi do Fêmea, ela foi radical de esquerda, ela tem controvérsias, mas é inegável que o papel dela agora é de vítima. Ela é vítima e pronto, ninguém pode falar, não, mas ela pediu, né, porra, ela abusou, né, não, cara, não, ela não fez nada ilegal, então ela tem que ser, a gente tem que tratar ela como vítima de uma injustiça, e ponto. Que é o que ela é, exatamente, não é fazer igual, não é igual fazer a Carla Zambelli no dia que ela foi presa, eu avisei, não, tal, porra, eu fui falado com ela que ela tinha que maneirar e tal, fazer o quê? Quase que ela falou bem feito, pediu, então, nas entrelinhas era isso, quase. A gente tá num jogo extremamente cinza, cara. Esse é o lance. Então a gente tem que ficar com os olhos bem afinados para entender o que tá acontecendo e até não atrapalhar do que pode estar acontecendo, alguma estratégia. E reconhecer que deputado subindo hashtag é pescotapa. Sai daqui, vai barrar projeto, vai fazer projeto. A maior exemplo de que não tem nada acontecendo, que os caras estão desesperados também, estão tão perdidos contra a gente, é se você lembrar do coitado lá do Cabo Júnior Amaral botando um post da meu Deus, eu não sei o que vai fazer. O cara mandando muito só pra rezar. Porra! O cara tweetou isso, cara. Eu tô em choque aqui, tô rezando. Eu não sei. É que nem a gente olhar pro piloto do avião, assim, o avião quase caindo, a gente olha pro piloto, o piloto tá rezando junto já. O piloto abre a cabine e fala, galera, por favor, alguém me ajuda. Eu não sei o que fazer. Eu olhei aquele dia e falei, pô, agora fudeu. O Júnior Amaral sabe o que faz.
O pessoal mandando o Hélio processar a imprensa, o Hélio falar, pô, não tenho dinheiro para advogado. Porra, Eu Hélio. acredito, mas porra! Eu acredito realmente que ele não tem. Mas porra, caralho. Porra, Hélio. Sei lá, velho. 30 conto, cara. Aí, 30 conto, pô. Não tem como não ter um mas sabe o advogado. que é também? Nego me falou também que, porra, é fora também arrumar também assessor bom. Vamos supor também, nego quer pagar 4K pra você ser assessor em Brasília, você vê lá a Joyce, faz os caras trabalhar quase 24 horas por dia. Tem que ir pra Brasília, cara, porra, é foda. Tem que escolher direito. Não, tem como. Dá pra escolher direito. Tem que escolher. Tu tem direito a 25. É que a galera tava nessa, não, eu só posso ter 12, 15. Porque senão o MBL vai apontar o dedo pra mim. Parou isso aí. Parou. Enche de 25, estoura, gasta tudo que tem que gastar, porque é guerra. Acabou, não tem economia de munição. Kataguiri paga 15K, acho 17K pro Rubinho. Ele paga 15K pro Rubinho processar todo mundo nessa porra, fica lá enchendo o saco. Procura um Rubinho aí também na direita e bota pra cair pra dentro. Deu. Sem miséria. Mas Sim. é isso. E não tem como a gente tá querendo cargo, porque todo mundo nos odeia, cara. Ninguém vai nos contratar. Se toca, pô. Não tem como a gente tá... Imagina alguém me contratando lá xingando a Gisambé. Vocês estão criticando o governo para fazer lobby e conseguir algum cargo. Quem vai nos contratar, cara? A gente já criticou todo mundo. O Paraíba lá falando que eu queria cargo, que a Nise ia me arrumar cargo no Ministério da Saúde, é só que faltava. A Lisa botar lá o leitada, fudeu. É só que faltava. A Lisa Maguchi botar o leitada no Ministério da Saúde. Não, tu ainda pode ir, que tu mora no Rio. Agora tu vai sair daqui, Dex. Na verdade, nem que tu queira, que o aeroporto ainda tá fechado. Não. Se tu sair, tu não volta. Eu prefiro ficar vendo canguru na minha janela aqui, tá muito melhor. Sai da Austrália pra ir pra Brasília pra ganhar 4K no Júnior Amaral. E puxar saco de deputado. Sendo que eu posso triturar qualquer um pela internet. Pois muito melhor. Então, pra ajudar o Júnior Amaral a saber o que fazer. Eu não conheci Outro Mundo por Querer, eu acho que ninguém conheceu, tá sendo verdades duras que estamos aprendendo todos os dias, acho que estamos cada dia mais tristes, porém mais lúcidos. Então, esperançosos. Galera, é isso aí, né? Esperançosos sempre, brasileiro, né, cara? Passa uma semana, a gente esquece do problema. É igual lá, velho, passa uma semana, mano, a gente nem guarda mais mágoa de Alexandre de Moraes. A gente só quer que ele saia embora, pra eles trabalhar. A batalha não tá perdida, mas a gente tem que ter noção que vai ser uma vitória chorada, sofrida, assim, se a gente conseguir. Esse é o lance. Não, eu tô sentindo que acabou o primeiro tempo agora do Brasil e Alemanha, Copa de 2014. Vou terminar de tomar uma goleada. A gente tem que o projeto da vitória vai ser... O dia que eu vi que a vaca foi pro brejo, eu falei, Deus, foi quando todo mundo esperando uma reação do Bolsonaro. Agora o Bolsonaro vai reagir. Vai falar, qual é a reação? Manda 3 patetas lá conversar com o Alexandre de Moraes. Aí eu falei, a gente sabe como é que a gente vai salvar o Brasil? A gente vai ter que fazer. Se lembra da década de 80, aquela música We Are the World, que junta todo mundo, todos os artistas, USA for Africa, a gente vai ter que pegar uma música de anime, juntar todas as influências, mano. A gente vai fazer no YouTube. Felipe Trieri vai editar, tá ligado? Todo mundo que se odeia, no refrão, todo mundo cantando junto com aquela telinha do Zoom, com 96 pessoas. Nós é Jair. Jair Bolsonaro. Jair é esperança. Nós é Jair. O anão do Moura vai fazer o solo. Isso aí. Vai ser o momento de união máximo. O Brasil será salvo. Não, o Nando Moura, ele é o conservador que apoia o Moro, né? Que é desarmamentista, possivelmente abortista. Muito bom, muito bom. Muito bom. Pois é. Mas, obrigado, senhores. Gravaremos mais vezes, com certeza. Um prazer. A partir do Zap, né? Então, ficamos por aqui e nos vemos em breve. Valeu. Tchau.